Bom dia, pessoal. Vamos começar. O que a gente vai ver hoje, na aula de hoje, é o tratamento então de partículas idênticas aplicado então para átomos, né? Então a gente vai ver qual é que é os problemas que a gente vai ter quando a gente for tentar resolver a equação de Schrödinger ou enunciar a equação de onda para átomos de muitos elétrons, né? Tem dois problemas que têm que ser atacados e o principal deles é a questão da indistinguibilidade dos elétrons, né? Ou seja, eles são partículas indistinguíveis e a gente vai ter que construir funções de onda que obedeçam no caráter de indistinguibilidade dos elétrons. Então, só para começar aqui a questão, né, eu vou enunciar quais são os dois problemas especificamente. Estou falando de partículas idênticas em geral, mas, claro, a gente está sempre aplicando para o caso de elétrons, porque a gente quer analisar como é que fica a tabela periódica dos elementos, né, onde nós temos átomos de muitos elétrons, né, começando com o hélio em diante, né. Então, basicamente, a gente tem... Eu vou analisar de duas partículas para ficar mais simples a análise, né? Mas lembrar que a gente vai extrapolar isso para o caso de muitas partículas, no caso, muitos elétrons, né? Num átomo de muitos elétrons. Então, nós temos dois problemas quando a gente for resolver a equação de Schrödinger para além da interação de dois corpos, né? Porque em dois corpos, ainda como em mecânica clássica, né, a gente ainda consegue reescrever o sistema de dois corpos em termos de uma equação para a distância relativa entre os dois corpos, né? Em geral, um deles é muito mais massivo que o outro, né? Que vai estar relacionado com o centro de massa e a gente resolve a equação relativa à posição relativa entre as duas partículas, né? E a massa reduzida é basicamente a massa da partícula que está orbitando ou que está se movimentando em torno do centro de força, né? A mesma coisa vai acontecer aqui quando a gente tem mais de três corpos, né? Já é mecânica clássica um problema de mais de dois corpos, três, quatro corpos, já é um problema difícil de tratar, complexo, né? A análise dinâmica de muitos corpos é complicado já em mecânica clássica, não vai ser diferente aqui em mecânica quântica, né? Mas, basicamente, a gente tem dois problemas aí para resolver, né? Para tratar. Uma é a interação, por exemplo, você está falando átomos de muitos elétrons, né? A gente vai ter que introduzir, de alguma maneira, a interação entre os elétrons, né? Porque nos átomos hidrogenoides, a interação dos elétrons se dá apenas com o núcleo. Mas se eu estou com átomos de muitos elétrons, a gente tem a interação repulsiva colombiana entre eles, que tem que ser introduzida na forma do potencial, né? Tem que ser adicionado um termo no potencial que envolve a interação dos elétrons e não só a interação com o núcleo, né? E também o fato, como eu estava comentando, aí a particularidade mecânica quântica, né, é a questão que eles não podem ser distinguidos. A gente vai analisar já numericamente, mas a questão de não conseguir distinguir os elétrons ou duas partículas na mecânica quântica é que quando o comprimento de onda de Broglie dessas partículas, né, é maior, né, que a distância entre as duas partículas, né, se estou falando, por exemplo, de duas partículas, né, eu não vou conseguir, do ponto de vista de mecânica quântica, distinguir as partículas, né. Então, toda vez que eu tenho um comprimento de onda de Broglie maior, né, que a distância interpartícula, a gente vai ter que tratar esse problema da indistinguibilidade. Eu não consigo distinguir, né, as partículas se isso acontecer, né? Então, esses dois problemas vão aparecer nos átomos de muitos elétrons, né, explicitamente, né? O primeiro problema, que é a interação dos elétrons entre si, a gente até consegue resolver por métodos aproximados, né? A gente pode, partindo da equação de Schrödinger, sem interação entre os elétrons, a gente pode fazer algo que é chamado de teoria de perturbação, que existe em mecânica clássica, né? A gente perturba um sistema original, né, e ver qual é que é o resultado da perturbação, né? Então a gente vai utilizar métodos de perturbação para tentar resolver o problema da interação entre os elétrons, né? Ou seja, vai introduzir o potencial de interação colombiana repulsiva entre os elétrons pode ser encarada como uma perturbação sobre o sistema original que só interage com o núcleo, né? Em mecânica clássica isso acontece, né? Por exemplo, você está fazendo gravitação, né? A precessão do periélio, por exemplo, dos planetas tem a ver com uma perturbação do sistema quando a gente introduz forças resultantes além da primordial entre o Sol e os planetas, né? A questão da instabilidade a gente vai tratar hoje, né? Como é que a gente vai construir uma função de onda que leve em conta a questão da falta de identidade dos elétrons, né? Ou das partículas que são indistinguíveis, né? Isso vai acarretar, né, no princípio de exclusão de Pauli. A gente consegue explicar o princípio de exclusão de Pauli
a partir da construção da função de onda associada com férmions, né, com partículas que têm spin semi-inteiro, né, a gente vai entender que duas partículas não podem ter os mesmos números quânticos, né? Não, ou seja, não pode estar no mesmo estado físico, né? Se eles são férmions, né? Ou seja, se eles vão obedecer ao princípio de exclusão de Pauli. Então, eu vou primeiro tratar o problema mais complicado aqui em mecânica quântica, que é a questão da indistinguibilidade, né? Para motivar a questão da indistinguibilidade, ou seja, que o comprimento de onda de Broglie é maior que a distância entre partícula, né? Eu vou fazer um exemplo numérico de elétrons no metal, tá? Eu estou especificamente falando dos elétrons nas últimas camadas eletrônicas, né? Que são chamados elétrons de valência, né? Que eles basicamente estão quase livres, né? Esse tipo de elétrons quase livres, a gente já analisou ele quando a gente viu o efeito fotoelétrico, né? Então, se eu tenho elétrons quase livres no metal, que são os caras da última camada, são os elétrons de valência, se eu absorvo luz, né, se eu incido luz sobre esse metal, eu consigo até arrancar algum desses elétrons quase livres. Né? Então, eu vou usar aqui os elétrons quase livres para nos dar ordens de grandeza, né, sobre os comprimentos de onda e a distância entre partículas. Né? A distância entre os elétrons, basicamente, tem que ser menor que o tamanho atômico. Né? Então, eles estão confinados dentro do átomo, né, do metal. Então, as distâncias entre os elétrons frações do raio de Bohr, por exemplo. Né? Bom, qual é, que é a energia típica desses elétrons quase livres nos metais? Né? Mas a gente já analisou algumas vezes isso, né? Se eles estão quase livres, eles estão na última camada de energia, né? Na última nível de energia ocupado, que é chamado energia de Fermi. A gente analisou essa questão da energia de Fermi quando a gente viu o microscópio eletrônico de varredura. Né? Então, os elétrons que estão nas últimas camadas, ou na última camada preenchida, né, quando a gente está no estado fundamental desse átomo, né, de metal, né, a energia de Fermi, claro, como eles estão quase livres, é basicamente a energia cinética com um momento que é um momento de Fermi. Né? Então, basicamente, a energia desses elétrons na última camada são energias cinéticas. Então, aqui eu estou escrevendo energia cinética em termos do momento, que é o momento de Fermi, ou seja, é o momento associado ao último nível ocupado por esses elétrons e a massa do elétron. Né? No caso do momento de Fermi, a gente consegue escrever ele, né, o momento de Fermi, ou seja, o momento das partículas dos elétrons na última camada, em termos da densidade eletrônica, né, que é o número de elétrons por unidade de volume. Né? Então, aqui eu estou escrevendo explicitamente o momento de Fermi em unidades de H cortado e também a potência 1 cúbica, raiz cúbica, né, da densidade eletrônica. Tá? Então, basicamente, se eu souber a densidade eletrônica no metal, eu consigo obter o momento de Fermi, e do momento de Fermi eu consigo calcular a energia de Fermi. Mas, do ponto de vista do comprimento de onda de Broglie dessas partículas, o que nos interessa é o momento de Fermi. No caso dos metais, especificamente aqui no ouro, né, a densidade eletrônica, que é o número de elétrons por unidade de volume, né, é desta ordem aqui, é 10 na 22 elétrons por centímetro cúbico. Essa é a densidade típica do ouro, né, mas os outros metais é dessa ordem também, 10 na 22 elétrons por centímetro cúbico. Né? Se a gente tem a densidade eletrônica, isso basta para calcular o momento de Fermi. Se eu tenho o momento de Fermi, eu consigo calcular qual é, que é o comprimento de onda de Broglie desses elétrons de valência. Né? É a constante de Planck dividido pelo momento, que é o momento de Fermi, que é o momento dos caras na última camada, né, ocupado. E o momento de Fermi, claro, eu vou escrever ele em termos da densidade eletrônica. Então, aqui eu tenho escrevendo a constante de Planck em termos da constante de Planck reduzida, né, o H é 2πh cortado, e o momento de Fermi eu estou escrevendo ele explicitamente em termos da densidade eletrônica. Né? Então, eu tenho H cortado multiplicado pela raiz cúbica de 3π ao quadrado e a densidade eletrônica, que é 10 na 22 centímetros por elétrons por centímetro cúbico, né? Explicitamente. Se eu escrever em unidades do SI, esta razão aqui eu vou obter que é da ordem de meio 10 na menos 9 metros, ou seja, 0,52 nanômetros, né? Lembrando que meio nanômetro é muito maior, né, fator 10, com o raio de Bohr, né? O raio de Bohr dá as distâncias interatômicas atípicas, né? Então, esses elétrons confinados no metal, eles têm distância entre eles que são frações do raio de Bohr, né? Certo? Meio angstrom. Dá para ver que o comprimento de onda de Broglie típico deles, no caso do ouro, né,
é maior, muito maior, aqui no caso um fator 10, comparado com as distâncias interatômicas típicas, né? Significando que no caso dos elétrons livres no metal, eu recaio nesse caso da indistinguibilidade entre os elétrons, né? Porque o comprimento de onda de Broglie deles é muito maior que a distância interatômica, né? Ou seja, eu não posso fazer resolução, né? Dos elétrons, se eles estão livres no metal com esse momento de Fermi, né? Isso vai acontecer também nos átomos, né, de muitos elétrons, né? Os comprimentos de onda de Broglie dessas partículas, desses elétrons, deve ser maior, né, muito maior que a distância inter-elétrons, né, nas suas respectivas camadas, certo? Aqui eu vou fazer o tratamento, então, de como é que eu trato a função de onda de partículas indistinguíveis. Até agora, a gente sabia distinguir, né, as partículas, né? Se a gente tinha mais de partículas no sistema, a gente tinha rótulos para elas, né? 1, 2, 3 partículas, né? Mas aqui, se a gente estiver no caso da indistinguibilidade, a gente vai ter que aprender como construir função de onda que respeite essa propriedade de mecânica quântica que é a indistinguibilidade, né? Certo? Então aqui eu só estou definindo mais uma vez formalmente o que é o caráter indistinguível entre as partículas, toda vez que o comprimento de onda de Broglie dessas partículas, né, essas muitas partículas do sistema, né, for maior que a separação típica entre elas, né. Aqui para fazer um exemplo mais simples, né, ao invés de já analisar o átomo, eu vou analisar só duas partículas dentro de um poço infinito unidimensional. A gente já sabe a solução de uma partícula livre dentro de um poço, né, infinito unidimensional. Agora eu vou analisar o caso de duas partículas que podem interagir ou não dentro de um poço, ou seja, sujeito ao mesmo potencial e possivelmente podendo interagir entre elas, né? Se eu fosse construir a equação de Schrödinger associada a essas duas partículas dentro do poço, né, aqui está a equação de Schrödinger independente do tempo geral para o caso de duas partículas, né? Se a gente entender aqui, a minha função de onda, obviamente, como eu tenho duas partículas, cada uma delas é localizada pelas suas coordenadas, né? A primeira coisa que vai aparecer é que a função de onda do sistema de duas partículas no poço infinito, né, vai depender das coordenadas das duas partículas, né? A função de onda psi, que representa o sistema de duas partículas, né, dentro do poço, vai depender das coordenadas x1 e x2 das duas partículas que estão no poço. E, obviamente, o potencial, né, o potencial de interação das duas partículas, tanto com o poço, né, com o potencial do poço, que é um potencial livre, né, é nulo dentro do poço o potencial, e também o potencial de interação entre as duas, e o potencial de interação, em geral, depende das duas coordenadas das partículas interagentes, né. A cara da equação de Schrödinger, independente do tempo, é a mesma do caso para uma partícula, né. A gente tem o menos h cortado sobre 2m, onde, claro, aqui as massas das partículas estão sendo assumidas iguais, né. E aqui a gente teria a derivada parcial de segunda ordem nas coordenadas. Como eu tenho duas partículas e a função de onda depende das duas coordenadas, eu vou ter, de novo, a soma das derivadas parciais de segunda ordem e espaciais, né, sobre esta função de onda. Como era no caso, se a gente estava analisando o caso em muitas dimensões, né, aqui eu estou em uma dimensão, mas eu tenho duas partículas. Eu tenho duas coordenadas que têm que ser levadas a cabo, né? Mas a cara da função da equação de Schrödinger é a mesma do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho a energia multiplicada pela função de onda, né? E é claro, aqui a gente tem o termo do potencial, onde aqui dentro do potencial U de x1 e x2 vai ter, como eu estava falando, tanto o potencial de interação com o poço, que no caso do poço infinito é zero o potencial, né? E também o potencial de interação, se houver, né, interação entre as partículas. Por exemplo, só para ficar mais parecido com o caso dos elétrons em átomos de muitos elétrons, né? Eu poderia assumir que essas duas partículas dentro do poço são carregadas e poderiam estão interagindo via um potencial repulsivo, né? Então aqui eu estou escrevendo a cara, né, da energia potencial coulombiana repulsiva de duas partículas carregadas, né, que tem carga mais E, né? Mais ou menos E, tem que ser a mesma carga, né? Cujas coordenadas são x1 e x2 no caso unidimensional. A gente sabe que o potencial repulsivo é a constante Coulomb multiplicado pelo produto das cargas, né, módulo das produtos das cargas, né, e o inverso da distância entre as duas partículas. No caso aqui, a distância entre as duas partículas, eu vou escrever em termos das coordenadas, né, módulo da diferença de x2 menos x1, onde x2 e x1 são as coordenadas da partícula 2 e da partícula 1. Então, se houver potencial,
entre as partículas, ela vai entrar aqui no termo de potencial na equação de Schrödinger, independente do tempo, né? Se a gente desprezar o potencial, né, ou seja, o termo de potencial que depende das duas coordenadas ao mesmo tempo, né? Se a gente desconsiderar a interação, né, por exemplo, aqui a colombiana repulsiva, aí a gente vai poder reescrever o potencial, ou a energia potencial, né, separável, né? Um potencial associado só às coordenadas da partícula 1, que ela vai interagir com o núcleo, né? E com o poço, né? E a partícula 2, o potencial da partícula 2, só dependente das coordenadas da partícula 2 interagindo com o poço. Então, aqui eu desprezei. Quando a gente despreza o potencial de interação, o potencial fica separável, né? O potencial é escrito como soma de dois potenciais, onde cada um desses potenciais, o 1 e o 2, dependem apenas das coordenadas de cada uma das partículas, né? x1 e x2. Se esse é o caso, ou seja, se eu não tenho interação entre as partículas, elas interagem individualmente com o poço ou com a fonte de potencial, né? Lembrando que quando a gente tem potencial separável, a solução da equação de onda, da função de onda, né, é função produto, né? A gente fez isso de várias maneiras, por exemplo, quando a gente estava em várias coordenadas, né, sistema 3D, 2D, quando o potencial era separável, a gente assumia que uma boa solução era uma solução produto para a função de onda em cada uma das coordenadas, né, cartesianas ou esféricas. No caso aqui, ele é separável nas coordenadas das duas partículas, né, x1 e x2, e obviamente, então, isso implica que eu posso escolher como solução para a equação de Schrödinger independente do tempo, no caso desse tipo de potencial, onde a interação é só individual com a fonte do campo, né, no caso aqui é o poço infinito de potencial, né. A gente pode assumir que a função de onda das duas partículas, né, a função de onda que depende de x1 e x2, as duas coordenadas, né, de cada uma das partículas, né, pode ser escrita como uma função de onda que é um produto de duas funções de onda, uma função de onda que depende só da coordenada da partícula x1, da partícula 1, e uma função de onda que depende só das coordenadas da partícula 2. Né? No caso do poço infinito, a gente sabe qual é que é o resultado da função de ondas para cada partícula, né, de uma partícula individual interagindo com um poço infinito. Né? Já mostrou, né? As funções de onda são tipo periódicas, senoidais ou cossenoidais, né? Cujo argumento é nπx sobre L, onde L é a largura do poço, né? E N é um número quântico inteiro, né? Número quântico inteiro que vai nos dar a quantização dos níveis de energia da partícula no poço. Mas, individualmente, cada uma das partículas separadas interagindo individualmente com o poço, as soluções das funções de onda são conhecidas, são as funções de onda de poço, né? Obviamente que a gente pode dar rótulos, né, para os números quânticos associados a cada uma das partículas no poço, né? Por exemplo, no caso da partícula 1, o número quântico N maiúsculo vai ser o Nzinho, como é o usual nosso, né? E no caso da partícula 2, eu vou escolher um outro inteiro, né, que é o número quântico M, para quantizar os níveis de energia e escrever as autofunções para a partícula 2. Mas do ponto de vista de solução da equação de Schrödinger, está pronto, né? Se elas são distinguíveis e não interagem entre si, a função de onda do sistema de duas partículas basicamente é o produto das funções de onda individuais de cada uma das partículas. No caso aqui, obviamente eu estou usando a solução, no caso individual, para o poço. Né? Então, se eu fosse explicitamente, né, calcular a expressão da solução da equação de onda de um sistema de duas partículas sujeito a um poço de potencial infinito, né? Por exemplo, quando uma delas está no estado n igual a 1 e a outra está no estado m igual a 2, ou seja, elas estão em cada uma delas está em níveis de energia diferentes, né? Por exemplo, a partícula 1 está no estado fundamental do poço, né? E a partícula 2 está no primeiro estado excitado. Tá? Então, elas estão em níveis diferentes de energia individualmente, né? Mas a solução está aposta, né? A solução do sistema de duas partículas, que é a psi, onde eu vou colocar os dois rótulos dos números quânticos associados às partículas individuais, né? O n igual a 1 e o n igual a 2, então isso aí seria psi 1, 2, né? Que é a função das coordenadas das duas partículas, né? No caso, como o potencial é separável, porque eu estou desconsiderando a interação entre elas, né? É basicamente um produto, né? O produto da função de onda da partícula 1
e multiplicado pela função de onda da partícula 2, né? A gente vai, claro, vai ter uma normalização geral, de tal maneira que a psi12 integrada sobre todo o volume espacial, né, nos dê 1, ou seja, a condição de normalização da função de onda. E aqui está a forma funcional de cada uma das soluções, né? No caso da partícula 1, a solução é seno de n π x sobre L, onde n é igual a 1. Então, aqui eu tenho n igual a 1, aqui multiplicando o π, né? E no caso da partícula 2, ela está no estado n igual a 2, então eu tenho 2 aqui multiplicando o π. Obviamente, os senos estão sendo calculados nas coordenadas de cada uma das partículas, né? x1 e x2, no caso da partícula 1 e 2, né? Então, aqui eu estou fazendo o caso onde eu tenho partículas não interagentes, mas ainda distinguíveis, né? Eu estou ainda andando com o rótulo, né? Partícula 1, partícula 2. Aqui eu ainda estou analisando o caso de duas partículas distinguíveis dentro de um posto de potencial não interagentes, né? Se eu fosse calcular, então, a probabilidade de encontrar a partícula 1 no intervalo dx1 e a partícula 2 no intervalo dx2, basicamente eu ia usar o módulo quadrado da função de onda do sistema, né, multiplicado pelo produto de x1 e de x2. E assim que a gente calculava para o caso unidimensional, para uma partícula, a gente vai calcular para o sistema de duas partículas, né? O módulo quadrado da função de onda multiplicado pelos elementos infinitesimais de, aqui no caso, comprimento, né? Associado à partícula 1 e à partícula 2. Então, esta quantidade que envolve o módulo quadrado da função de onda do sistema de duas partículas, né, multiplicado pelos elementos infinitesimais de comprimento, vai nos dar, então, a probabilidade de encontrar a partícula 1 nesse intervalo de comprimento em x1 e a partícula 2 no intervalo de x2. Essa é a interpretação usual da função de onda, né? Modo quadrado à Labor, né? Nesse caso que a gente acabou de calcular aqui, né, aparentemente seria só essa probabilidade seria simplesmente o produto das probabilidades individuais, né? O psi1 quadrado dx1 e o psi2 quadrado dx2, né? Explicitamente, né? Entretanto, né, embora a gente colocou os rótulos 1 e 2, né, para rotular as duas partículas, né, o índice 1 e o índice 2, se elas são indistinguíveis, né, ou seja, se acontecer que o comprimento de onda de Broglie delas seja maior, né, que a distância entre elas, basicamente, ou seja, o comprimento de Broglie delas é maior que o tamanho do poço, por exemplo, que dá a ordem de grandeza da distância interpartícula, né, a gente não poderia distinguir uma da outra, ou seja, aqueles rótulos lá não fariam sentido, porque eu não sei quem é a partícula 1 e quem é a partícula 2, né? Então, apesar de eu ter colocado os dois índices, né, a gente não pode saber, se for o caso, né, se eu estou tratando de partícula indistinguível, né, qual das duas, né, está no intervalo dx1 e qual está no intervalo dx2. Então, quando eu estou tratando partículas indistinguíveis, né, eu tenho um problema do cálculo, então, da probabilidade de encontrar uma delas num determinado intervalo de distância e a outra num outro intervalo de distância. Então, aqui tem um problema quando eu começo a introduzir o caráter de indistinguibilidade das partículas, né? No caso de partículas idênticas, né, a gente vai ter que encontrar uma função de onda, né, tal que a densidade de probabilidade continua a mesma se a gente permutar os índices, né? Ou seja, no caso de partículas distinguíveis, né, indistinguíveis, perdão, se eu não consigo distinguir uma da outra, uma das propriedades que a função de onda do sistema de partículas indistinguíveis vai ter que obedecer é que se eu trocar o rótulo, né, ou seja, permutar os índices que rotulam as duas partículas na função de onda, o módulo quadrado, ou seja, a densidade de probabilidade fica invariante. Ou seja, no caso de duas partículas, tem que obedecer essa propriedade aqui, né? O módulo quadrado da função de onda original πx1, x2 tem que ser igual ao módulo quadrado da função de onda πx2, x1. Ou seja, eu permutei, né, as duas partículas no sistema, né? Eu troquei x1 por x2 e vice-versa. Ou seja, quando eu tenho partículas indistinguíveis, no caso de duas partículas, a função de onda de duas partículas indistinguíveis, né, não interagentes, tem que obedecer esta propriedade. Ela é invariante, né, a densidade de probabilidade, invariante sobre permutação dos índices das partículas, dos rótulos das partículas, né? Há duas maneiras com que uma função de onda psi de duas partículas obedeça essa propriedade aqui, que é uma propriedade nova que vai aparecer devido ao caráter de indistinguibilidade, né?
Para satisfazer esta igualdade aqui, é preciso que a função original, né, a psi de x1, x2, pode ser tanto simétrica quanto antissimétrica pela troca das duas partículas, né? Que são esses dois casos aqui, né? Ou seja, para eu obedecer esta equação aqui de cima, né, onde as densidades de probabilidade são iguais por permutação dos índices, só de duas maneiras a minha função de onda pode existir, né? A função de onda de duas partículas pode ser simétrica, ou seja, quando eu permutei os índices das partículas, né? Troquei x1 por x2 e vice-versa, eu obtenho a mesma função de onda original. Quando isso acontece, a gente tem uma função de onda que é simétrica, né? Se na permutação eu troco de sinal, né? Se eu troquei os rótulos das partículas, troquei a partícula 1 pela partícula 2 e vice-versa, e trocou o sinal da função de onda original, a minha função de onda é antissimétrica. Quando eu tomo o módulo quadrado dessas duas tipos de funções de onda, tanto simétrica quanto antissimétrica, eu vou recair naturalmente nessa relação de igualdade das densidades de probabilidade por permutação. Tá? Só dessas duas maneiras, só as funções de onda que obedecem a essas duas propriedades vão obedecer à propriedade anterior, né? Que o módulo quadrado, que a densidade de probabilidade seja invariante sobre permutação. Se a função de onda não é simétrica nem antissimétrica, automaticamente ela não vai obedecer a essa propriedade aqui da densidade de probabilidade ser invariante, né? Sobre permutação. Vamos analisar o caso que a gente acabou de calcular, né? A gente acabou de calcular, no caso de partículas, das duas partículas dentro do poço, né? Sem interagir, né? A gente mostrou que a função de onda dela, né? Que depende dos dois números quânticos, m e m, e das coordenadas das duas partículas, né? x1 e x2, foi construída como um produto, né? Das duas funções de onda individuais das partículas dentro do poço, né? A partícula 1 e a partícula 2. A gente mostrou que a cara da função de onda é esta daqui, né? Se a gente olhar a cara dessa função de onda que a gente resolveu, né, a partir da equação de Schrödinger, né, a gente vê que essa função de onda aqui não é nem simétrica, nem antissimétrica, né? Se eu trocar x1 por x2, né, ou seja, trocar os índices aqui, eu não vou obter nem a mesma função de onda, ou nem o negativo da função de onda original. Por quê? Porque os argumentos dos senos aqui, né, são distintos, né? Quem está acompanhando o x1 aqui é π sobre L, e quem está acompanhando o x2 é 2π sobre L. Quando eu troco x1 por x2, eu não vou recobrir a função de onda original, né? E nem por troca de sinal, nem mais ou menos a função de onda original. Então, essa equação de onda, essa função de onda que a gente obteve, né, como resultado das duas partículas não interagentes dentro do poço, não satisfaz nenhuma dessas propriedades. Ela não é nem simétrica e nem antissimétrica, automaticamente ela não obedece à igualdade da densidade de probabilidade, sendo invariante frente troca dos rótulos das duas partículas, né? Então, esse aqui é um exemplo onde ela não é nem simétrica e nem antissimétrica, né? Então, essa função de onda aqui não poderia descrever a função de onda de duas partículas indistinguíveis dentro de um poço. Ela pode descrever a função de onda de duas partículas distinguíveis, não interagentes dentro do poço. Mas ela não pode descrever partículas indistinguíveis, né? Porque ela não obedece, ela não é nem função simétrica e nem função assimétrica na troca, né, dos dois rótulos, né? O fato que ela não é nem simétrica e não é nem antissimétrica, ou seja, na permutação, né, significa que essa função de onda aqui está descrevendo partículas que são distinguíveis, né? Então, a gente tem um problema. A partir das soluções da equação de Schrödinger, né, onde eu obtenho funções de onda para o sistema que não são nem simétricas e não antissimétricas, como é que eu construo uma função de onda que seja simétrica ou antissimétrica? Há um truque matemático de como calcular, né, a partir de funções de onda que não têm simetria, né, que não são simétricas e não são antissimétricas. Existe uma maneira de a gente combinar, fazer uma superposição, né, uma combinação linear dessas funções de onda que não têm simetria, né, e construir funções de onda que são simétricas e antissimétricas, que vão obedecer à propriedade de partícula indistinguível, cuja densidade de probabilidade é invariante sobre troca de rótulo das partículas, né?
Então, vão ter apenas dois tipos de combinações lineares de funções de onda, né, sem simetria, que vão me dar as propriedades corretas. Tá? Eu vou mostrar sempre no nosso exemplo de duas partículas dentro de um poço. Né? Eu posso construir usando as soluções originais, né, que não têm simetria, né, ou seja, que não são funções de onda nem simétrica nem antissimétrica. A partir delas, eu posso construir usando superposições ou combinações lineares dessas funções de onda, né, construir funções que sejam simétricas e antissimétricas. Por exemplo, eu posso construir uma função de onda simétrica a partir de ondas que não são funções de onda que não são simétricas, desta maneira aqui, ó, tá? Eu vou somar numa superposição, né, numa combinação linear, a função de onda original, né, que não tem simetria, né, no nosso caso das duas partículas, né, psi-n de x1, psi-m de x2, que é a minha função sem simetria original, né, quando as partículas são distinguíveis ainda. Né. Se eu somar a mesma função de onda, só trocando, né, os índices, né, permutando os índices das partículas, né, x2 por x1 e x1 por x2, vice-versa, né, somar e dividir por raiz de 2, de maneira que a função de onda psi-s, o s é dissimétrico, né, seja normalizada a 1, né, esse tipo de função de onda, que basicamente você consegue ver que é uma superposição, né, uma combinação linear da função de onda original, né, função de onda original produto, que não tem simetria, né, ela vai obedecer a propriedade da função de onda ser simétrica. Ou seja, se eu pegar esta equação aqui, esta função de onda, né, que é obtida a partir da solução original da equação de Schrödinger para as partículas distinguíveis, né? Se eu trocar o rótulo x1 por x2, eu vou ter a mesma equação, né? Por exemplo, se eu pegar e trocar x1 por x2 aqui, eu vou ter exatamente o segundo termo, e o segundo termo vai virar o primeiro. E a expressão que eu vou ter é exatamente a original. Então, com esta combinação linear das funções de onda original com o mais aqui no meio, eu posso construir funções de ondas simétricas e as funções de onda simétrica, as funções de ondas simétricas, né, automaticamente obedecem à questão da densidade de probabilidade ser invariante sobre permutação de rótulo de partícula. Isso é uma possibilidade. Como é que eu construo funções de ondas simétricas a partir da função de onda original do sistema de partículas, no caso aqui duas partículas, né? Lembrando que não tem problema nenhum, essa função de onda também vai ser solução da equação de Schrödinger, por quê? Lembra que a função de onda é uma equação diferencial linear, né? Então, se eu tenho uma ou mais soluções dessa equação, uma combinação linear dessas soluções individuais também é uma solução da equação de Schrödinger. Então, essa superposição aqui também é a solução da equação de Schrödinger original. Isso no caso para construir funções de onda simétrica. Né? Para construir funções de onda antissimétricas, a superposição é parecida, só que aqui eu vou trocar sinal. Né? Então, se eu quero construir uma função de ondas antissimétrica, ou seja, que troca de sinal por permutação dos rótulos das partículas das partículas do sistema, né? Se eu trocar o sinal, eu vou ter justamente uma função de onda antissimétrica. Eu estou chamando de psi-A. Por quê? Porque se eu trocar aqui o rótulo do x1 por x2, eu vou ter exatamente o segundo termo, né? O segundo termo e o segundo termo vai virar o primeiro termo. Só que com um sinal trocado, né? Só com um sinal trocado. Ou seja, eu vou obter exatamente a propriedade necessária para a função de onda ser antissimétrica, né? Quando eu troco os rótulos, eu tenho o negativo da função de onda original. Então, aqui eu construo para vocês os dois tipos de função de onda, né? Tanto simétrica quanto antissimétrica, construído a partir da solução original da equação de Schrödinger das partículas interagentes, né? Que tem simetria ou antissimetria por troca, né, dos rótulos das duas partículas do sistema, certo? Então é essa maneira que a gente vai construir tanto função de onda simétrica quanto função de onda antissimétrica, que obedecem às permutações, né, as propriedades corretas de permutação dos índices dos rótulos das duas partículas. Só que tem uma diferença entre essas duas funções de onda, né? Tanto a simétrica quanto a antissimétrica. Né? No caso das funções antissimétricas, que é essa daqui, né? Tem o sinal menos na superposição, né?
vocês conseguem ver que se os índices, ou seja, os números quânticos das partículas, né, ou seja, se elas estão no mesmo estado, no caso aqui, os nossos números quânticos associados a cada uma das partículas no poço, né, é n e m. Se a função de onda é antissimétrica, se n for igual a m, a função de onda é nula, tá? Isso é diferente do caso onde a função é simétrica, onde eu posso ter os mesmos índices, né, os mesmos números quânticos, ou seja, o mesmo estado ocupado pelas duas partículas, e a minha função de onda não se anula. No caso das funções de onda antissimétricas, quando eu tenho partículas no mesmo estado quântico, ou seja, com os mesmos números quânticos, no caso aqui são o n e o m, né, a minha função de onda se anula, né, o que não acontece nas funções de onda simétricas. Né. Se observa experimentalmente, né, que as funções de onda de um sistema formado por elétrons, ou seja, de maneira geral por férmions, né, as funções de onda associadas a férmions, onde os elétrons são um caso especial, né, são sempre antissimétricas. Então, quando a gente for analisar as funções de onda dos elétrons em átomos de muitos elétrons, né, a função de onda deles, a gente sabe, claro, assumindo que eles são indistinguíveis, né, esses elétrons são indistinguíveis no átomo, né, as funções de onda deles, do ponto de vista experimental, são todas antissimétricas. Isso já tem uma implicação, né? Se as funções de onda dos elétrons nos átomos são antissimétricas, né, se eles são indistinguíveis, aí eles não podem ter os mesmos números quânticos, né? Então, especificamente no caso dos elétrons, né, a função de onda descrevendo dois ou mais elétrons num determinado estado quântico, né, eles não podem ter os mesmos números quânticos, ou seja, não podem estar ocupando o mesmo estado quântico, ou seja, não pode ter os mesmos rótulos de números quânticos, porque senão as nossas funções de onda, a função de onda antissimétrica, vai dar resultado nulo, né? Lembrando que se o resultado é nulo, eu tenho improbabilidade, né? Não tenho probabilidade nula, né, de encontrar partícula com esses números quânticos, né? Então, se a função de onda descrever um sistema de partículas é antissimétrica, essas partículas não podem estar ocupando os mesmos números quânticos, ou seja, o mesmo estado quântico. Esse é um exemplo, né, do princípio de exclusão de Pauli para férmions. Né? Todos os férmions obedecem, né, têm funções de onda num sistema de férmions, né, antissimétrica, e significando que os números quânticos desses férmions do sistema não podem estar no mesmo estado, ou seja, não podem ter os mesmos números quânticos. Né? Este é o caso dos elétrons. Né? Os elétrons têm função de onda sempre antissimétrica. Né? O próton e o nêutron, que também são férmions, também têm funções de onda, quando eles estão com um sistema de prótons e nêutrons, né? Eles também têm funções de onda antissimétricas, no caso do sistema de férmions. Né? No caso especificamente dos átomos, né, as funções de onda, né, dos elétrons dos átomos a gente já conhece. Né? Para cada elétron num átomo, a gente sabe a função de onda, né, individual. A gente obteve isso nos átomos hidrogenoides, né, átomos de um único elétron. Né. A função de onda, claro, depende das coordenadas esféricas, né, R θ φ, mas de 4 números quânticos. Né. Cada elétron, né, num átomo tem da sua função de onda individual, né, a solução da equação de onda para cada elétron, né. Cada elétron tem 4 números quânticos, né. O número quântico principal N, o número quântico azimutal L, o número quântico magnético, que eu chamo de NL, né? E, finalmente, o spin, né? Se o spin é para cima ou para baixo, né? Spin up, spin down, ou seja, a projeção na direção G, na direção Z, do spin, né? Do vetor de spin, o momento angular intrínseco do elétron, né? A parte espacial é que depende dos 3 primeiros números quânticos, né? A função de onda, a parte espacial, tem a parte radial depende dos números quânticos N e L, né? E a parte angular, também espacial, mas angular, né? Depende dos números quânticos L e M, L, né? Que são os harmônicos esféricos. E, obviamente, eu tenho uma função de onda que está associada aos estados de spin, né? Mais um meio de H cortado e menos um meio de H cortado, que são as duas projeções do vetor de spin na direção Z, né? Tenho duas soluções para o SZ, né? Onde o número quântico associado à projeção na direção Z do spin é o número quântico ms, né, que faz o papel do número quântico magnético no caso do momento angular orbital. Né. Então, a função de onda completa de um elétron num átomo, né, individual, né, tem dependência em 4 números quânticos, e a função de onda completa é essa daqui, né, a parte espacial, e também a função de onda associada à projeção do spin dele, que se ele está no estado
up ou down de spin em direção Z, né? Certo? Se a função de onda, se os elétrons, né, no caso eles são indistinguíveis, eles têm que obedecer uma função de onda antissimétrica, né, ou seja, eles obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, né, para os elétrons ocupando os diferentes níveis de energia, né, eles podem até ter os 3 primeiros números quânticos iguais, né, eles podem ter o N, o L e o ML iguais, mas o número quântico ms necessariamente tem que ser distinto, porque senão a minha função de onda de muitos elétrons, né, ocupando o N, o L e os números quânticos N, L e M iguais, né, tem que ser distinguidos por o ms, porque senão a minha função de onda antissimétrica vai dar zero, né? Eu não posso ter todos os números quânticos iguais, porque senão a função de onda do sistema de elétrons vai dar zero, né? E que está de acordo com o princípio de exclusão de Pauli, né? Só 2 elétrons, né, de um mesmo átomo não pode ter os 4 números quânticos iguais. Eles têm que estar distintos, pelo menos pelo número quântico ms, se os outros 3 são idênticos, né? O princípio de exclusão de Pauli e o fato dos elétrons serem distinguíveis vão nos dar, né, como é que é a construção dos diferentes átomos na tabela periódica, né? A distribuição dos elétrons nos diferentes níveis dos átomos vão obedecer, claro, o princípio de exclusão de Pauli, porque os elétrons, né, formam um sistema de férmions, e o sistema de férmions tem função de onda de sistema de partículas indistinguíveis, que é antissimétrica, e 2 elétrons, então, não pode ocupar o mesmo estado quântico, e o mesmo estado quântico, no nosso caso, para elétrons, né, seria os 4 números quânticos iguais. Então, 2 elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico do ponto de vista dos números quânticos associados, 4. Né? Um deles tem que distinguir, porque senão a minha função de onda antissimétrica vai dar zero. Se eu não tenho férmions, se eu tenho bósons, né? Por exemplo, a gente já analisou a partícula alfa, né? O deuteron, o fóton, mesons, todas as partículas que têm spin inteiro, né? Spin 0, spin 1 e assim por diante, não semi-inteiro como os elétrons, né? O princípio de exclusão de Pauli não é obedecido por eles, né? Eles não obedecem o princípio de exclusão de Pauli. Por quê? Porque os bósons, né? As partículas de spin inteiro, eles têm, como um sistema de bóson, tem função de onda simétrica, né? A função de onda simétrica não se anula quando os números quânticos das diferentes partículas do sistema de bósons, né, são iguais. Não tem o sinal menos aqui. Então, automaticamente, como as funções de onda para um sistema de bósons é simétrica, eles podem estar todos no mesmo estado quântico, não há problema nenhum, porque o princípio de exclusão de Pauli não se aplica, né? Não estão sujeitos aos bósons, né? Então, os fótons, os mesons, sistemas de fótons, né? Sistemas de mesons, sistemas de deuterons, assim por diante, né? Sistemas de partículas alfas, todas são bósons, né? Como eles têm função de onda simétrica, eles podem estar todos no mesmo estado quântico, eles podem ter todos os números quânticos iguais, não há problema que o princípio de exclusão de Pauli não vai ser aplicado a eles, né? Certo? E a gente vai analisar esses 2 problemas que eu falei do início da aula, já tratando mais em detalhe agora a questão da indistinguibilidade, né? Para o caso de férmions, no caso dos elétrons, né? A função de onda, se eles são indistinguíveis, né? Que é o caso para elétrons, né? A função de onda tem que ser antissimétrica, ou seja, eles têm que obedecer ao princípio de exclusão de Pauli, né? E a gente vai utilizar isso para construir as funções de onda e os níveis de energia para átomos de muitos elétrons, e além do átomo de hidrogênio, né? Certo? Então, a gente vai ter 2 problemas aqui para resolver, ou para levar em consideração, quando a gente for analisar os diferentes elementos da tabela periódica, começando com o mais simples, que é o hélio, né? Ou seja, introduzindo mais elétrons, né? Lembrando que quando eu vou subindo na tabela periódica, eu vou subindo o número atômico. Se eu vou subindo o número atômico Z, eu tenho que aumentar o número de elétrons para ter átomos neutros, né? Se eu vou estar com um sistema de muitos elétrons, eu vou ter que levar em conta essas 2 características que a gente está comentando, né? Uma é a indistinguibilidade dos elétrons, ou seja, as funções de onda tem que ser antissimétricas, né? Ou seja, tem que obedecer o princípio de exclusão de Pauli na distribuição dos elétrons nos diferentes níveis e subníveis desses átomos. E a outra coisa é
a correção devido à interação coulombiana-repulsiva entre os elétrons, que eu não analisei ainda, mas a gente vai analisar qualitativamente, caso a caso, né? Começando hoje só com o hélio, mas na aula que vem a gente vai analisar os casos com mais elétrons, né? Ou seja, os elementos mais pesados, né? Mas essas duas propriedades têm que ser levadas em conta, né? A gente vai obter as energias e as funções de onda dos estados fundamentais dos átomos dos elementos químicos, né? Ou seja, a tabela periódica. A gente vai ter que analisar esses dois problemas, né? O princípio de exclusão de Pauli tem que ser obedecido e a gente vai ter que obter um método para introduzir, ou seja, para obter a função de onda, incluindo a interação entre as partículas, né? No caso ali do poço, eu vi que se eu desconsiderasse a interação, né, entre as partículas do poço, eu conseguia obter a função de onda como um produto das funções individuais, né, das duas partículas interagindo com o poço. A mesma coisa vai acontecer aqui com os elétrons dentro de um átomo, né? Obviamente eu posso construir a função de onda como sendo um produto da interação de cada um dos elétrons diretamente com o núcleo, mas eu tenho uma correção do potencial de interação, que é o potencial de coulombiano repulsivo entre os elétrons que tem que ser introduzido. Quando a gente introduz isso, a equação de Schrödinger que eu tenho que resolver não tem solução analítica, tá? Ela só pode ser resolvida por métodos aproximados, que é a chamada famosa teoria de perturbação, né? Então, aqui, como a gente vai resolver a equação de Schrödinger do ponto de vista completo, a gente vai ter que usar métodos aproximados, quando a gente inclui, além da interação com o núcleo, a interação coulombiana repulsiva entre os elétrons. Quanto mais elétrons, pior é, né? Eu tenho mais potenciais de interação repulsivos para introduzir na equação de Schrödinger e resolver ela do ponto de vista 3D. Ou seja, os métodos são sempre aproximados porque não tem solução analítica para esse tipo de problema. Que é o mesmo caso que também ocorre em mecânica clássica, né? Que a gente está querendo descrever a órbita de planeta em mecânica clássica. No primeiro momento, a gente sabe que as órbitas são elípticas, só analisando a interação entre o planeta e o Sol, que é só a lei do inverso quadrado da distância atrativa, né? O resultado da interação do planeta com os outros planetas do sistema solar pode ser modelado através de uma força efetiva, né? Cujo resultado é uma perturbação na órbita original elíptica, né? E o efeito do caso das órbitas elípticas é precessão do periélio, ou seja, tem uma modificação da órbita onde o meu pericentro, né, muda de lugar a cada período de revolução. O que está acontecendo aqui no caso de mecânica quântica é parecido, né? A gente tem, inicialmente, a gente vai resolver a equação de Schrödinger sem interação entre eles, que é separável, né? Ou seja, eu posso fazer um produto apenas das funções de onda individuais, da interação de cada elétron com o núcleo, mas quando eu introduzo a interação entre eles, isso vai ser uma perturbação sobre a solução original e eu vou ter uma modificação da solução original, no caso, né? Que só é calculável por métodos aproximados, que a gente vai só analisar qualitativamente na aula de hoje e nas próximas, né? Não tem como resolver analiticamente a equação de Schrödinger completa, né? Só por aproximações, né? Se a gente desprezar, então, as interações, né, entre os elétrons, aí os níveis de energia e as funções de onda são fáceis de construir, né? Porque aí, basicamente, a função de onda de muitos elétrons vai ser o produto das funções de onda de cada elétron interagindo com o núcleo que a gente conhece, né? Através dos números quânticos associados àquele elétron, que é os números quânticos ML, ML e MS, os 4 números quânticos associados à descrição de um elétron num átomo hidrogenoide, né? A função de onda vai ser uma função de onda produto, claro, depois dessa função de onda produto eu vou fazer o procedimento de construir uma função de onda antissimétrica a partir dessa função de onda produto, de maneira que a função de onda do sistema de elétrons seja antissimétrica, que tem que ser obedecida dessa forma, porque ela obedece ao princípio de exclusão de Pauli, né? Mas, a princípio, se eu desconsiderar as interações, a gente consegue escrever os níveis de energia e a construção da função de onda, nesse caso simplificado, a partir dos 4 números quânticos conhecidos, né? O NL, M e MS, né? Certo? E, quando eu for escrever por caso de muitos elétrons, eu vou distribuir, obedecendo, claro, o princípio de exclusão de Pauli, todos os níveis e subníveis a partir desses números quânticos. A gente sabe que a gente tem degenerescência, né? Dado o número quântico principal, que vai dar as camadas eletrônicas, na notação da aula passada, né? Camada K, L, M maiúsculo, né? Estão associadas ao número quântico principal, né?
dados os números quânticos NL, a gente consegue cobrir todos os níveis e subníveis, né? Lembrando que para cada nível N, a gente tem N quadrado níveis de energia degenerados. Então, para cada N, a gente tem N quadrado degenerescências associadas ao número quântico L, né? Isso, a especificação, né, dos dois números quânticos, o N e o L, para todos os elétrons, não um, né, mas todos os elétrons num átomo, vai receber o nome, então, de configuração eletrônica. Então, quando a gente está falando de configuração eletrônica, a gente está designando quantos elétrons tem em cada nível NL, né? Cada nível e subnível NL. A gente vai aprender a fazer isso daqui a pouco, né? Onde na parte de cima, à direita superior, a gente vai colocar quantos elétrons tem em cada nível NL, num átomo, né? Agora num átomo. E essa distribuição é chamada configuração eletrônica daquele átomo. Né? Lembrando que nos níveis de energia para o átomo de hidrogênio, né, para um único elétron, a gente já sabe como é que é a distribuição dos níveis de energia, levando em consideração o número N, o número quântico N, e o número quântico L. Né? Então aqui já estamos os orbitais, né? Começando com um S, que é N igual a 1, L igual a 0. Depois indo para o nível 2, né? Ou seja, o número quântico principal 2, com os L's distintos, lembrando que para N igual a 1, perdão, N igual a 2, o número quântico L varia entre 0, né, e 1, significando que eu tenho dois orbitais associados ao N igual a 2, né, que é o orbital S, que é o L igual a 0, e o orbital P, que corresponde ao L igual a 1. Depois a gente vai para o N igual a 3. No N igual a 3 a gente vai ter 3 valores de L, né? A gente vai ter L igual a 0, 1 e 2, que correspondem então a orbitais S, que é o 3S, o L igual a 1, que é o P, né? 3P, e o L igual a 2, SPD, que seria o 3D. O 3D está lá em cima, tá? Aqui já começa a embaralhar os subníveis, né? Porque a gente tem que distribuir os subníveis de energia usando os números quânticos, né? Então, vai começar já a haver uma mistureba aqui nos subníveis, quando a gente começa a subir para o número quântico principal superior. Mas a distribuição dos subníveis de energia, níveis e subníveis, né? O nível tem a ver com o número quântico N, e os subníveis têm a ver com o número quântico L, né? Mas os diferentes estados NL a gente consegue mapear para um elétron, né? Então é aqui que a gente vai começar a distribuir os elétrons, né, nos átomos de muitos elétrons, né, usando, claro, o princípio de exclusão de Pauli, né? No primeiro nível eu só posso botar 2 elétrons, no 2s eu posso só colocar 2 elétrons e assim por diante, usando a distribuição específica para cada orbital NL, né? Certo? Usando o princípio de exclusão de Pauli. Né? Então a gente vai começar com o elemento mais simples acima do hidrogênio, que é o hélio, né? O hélio, então, tem Z igual a 2, ele tem 2 prótons, né? E 2 nêutrons no seu núcleo, né? O hélio neutro, então, tem como Z igual a 2, ele tem 2 elétrons, né? Então, ele é um átomo de 2 elétrons, né? Então, é o primeiro caso de átomo que tem mais de um elétron, né? Na camada, né? Então, se eu fosse resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hélio, né? Com 2 elétrons, né? Claro, a gente resolveria a equação de Schrödinger usando o potencial coulombiano, né, de interação de cada um dos 2 elétrons do hélio com o núcleo, que é o potencial tradicional, né, que a gente já obteve, né, coulombiano atrativo, né, onde o núcleo tem número atômico Z, né, e é igual como a gente calculou, né, a gente vai calcular a função de onda individual de cada elétron interagindo com o núcleo de hélio, que tem Z igual a 2, né? Mas, no caso geral, esses 2 elétrons também interagem coulombianamente e repulsivamente, né? Então, a repulsão coulombiana. Até eu acho que o Guilherme fez na aula sobre modelo de Bohr, como é que a gente modelava, né? Deu um cálculo de ordem de grandeza quando a gente introduz mais um elétron no átomo de hélio ionizado, né? E tem um átomo neutro. A gente comparou o hélio neutro com o hélio ionizado. Bom, a ideia é que quando a gente introduz a interação, deve aparecer um potencial que vai ter que ser adicionado na equação de Schrödinger na parte do potencial, né? O potencial de interação entre os 2 elétrons, né? Cada um está localizado pelo vetor posição, né? Vetor posição R1, vetor posição R2, que localiza cada um dos elétrons no átomo de hélio, né?
E aqui está a expressão do potencial repulsivo, né? Repulsivo mais, né? E aqui eu tenho a distância entre os dois elétrons, né? Que é dado pelo módulo do vetor diferença R2 menos R1, né? Lá em eletromagnetismo clássico, né? A gente obtém potencial repulsivo. Lembrando que quando eu coloco esse potencial lá, aí eu só posso resolver a equação de Schrödinger por métodos aproximados, né? Se eu retirar o potencial, ou seja, se eu desconsiderar a interação coulombiana repulsiva dos elétrons, aí eu já posso construir a função de onda dos dois elétrons como um produto da função de onda individual de cada elétron interagindo com o núcleo de hélio, como se fosse um hélio ionizado, né? O problema da interação é que não dá para resolver analiticamente a equação de Schrödinger, né? Só por métodos aproximados. Eu vou até mostrar para vocês como é que a gente aproxima os níveis de energia quando a gente introduz o potencial de interação entre os dois elétrons, né? Certo? Se eu desprezar, então, para simplificar, né? Só para fazer uma análise qualitativa, né? Se eu desprezar o termo de interação, né? Como eu estava falando para vocês, aí para calcular os níveis de energia e as funções de onda fica um pouquinho mais fácil, né? Então, os elétrons sem interação, eles interagem diretamente, individualmente, com o núcleo de hélio, e aí a gente sabe como fazer essa conta dos níveis de energia, né? Individualmente, cada nível de energia vai depender dos números quânticos N, né? Número quântico N, que dá o rótulo dos níveis de energia para os átomos hidrogenoides, né? Lembrando que no caso do hélio, Z igual a 2, né? Então, sem interação, né, as energias permitidas, né, dado o número quântico principal, né, o N, né, tem esta cara. Então, aqui eu estou assumindo que a energia dos dois elétrons no átomo de hélio neutro, né, basicamente, sem interação, vai ser a soma das energias individuais de cada um dos elétrons interagindo diretamente com o núcleo do átomo de hélio, que a gente sabe calcular, né? Lembra que para um átomo hidrogenoide, né, onde o núcleo tem número quântico, número atômico Z, né? No átomo de Bohr ou na equação de Schrödinger, né? Basicamente a gente tem Z ao quadrado, né? Menos Z ao quadrado. O E1, que é o nível fundamental do átomo de hidrogênio, né? Dividido por número quântico principal ao quadrado. Isso para um elétron, né? Um elétron. Quando eu tenho dois elétrons, a energia total dos dois elétrons vai ser a soma das energias de cada um desses elétrons, onde cada um deles vai ter o número quântico principal, né? O N1 e o N2, né? E como o Z do hélio é 2, então aqui eu vou ter, para o primeiro elétron, a energia do primeiro elétron é menos 4E1 N1 ao quadrado. Então, aqui o 4 tem um Z ao quadrado, né? O número atômico do hélio ao quadrado, multiplicado pelo nível de energia fundamental do átomo de hidrogênio, que é o E1, né? Que é o 13,6 elétronvolts. E o número quântico principal associado àquele elétron ao quadrado. O segundo elétron, né? Também vai ter um nível de energia igual, né? Se ele está no nível N2, então o nível de energia dele, a energia dele é menos 4E1 N2 ao quadrado, né? O menor nível de energia é quando esses dois números quânticos associados a esses dois elétrons estão nos menores valores possíveis, que é N1 igual a N2 igual a 1. Ou seja, o menor valor possível vai corresponder, então, aos dois elétrons no estado fundamental do átomo neutro de hélio, né? Ou seja, os dois números quânticos principais, né, são iguais a 1 para os dois elétrons. Eles estão no mesmo nível de energia N igual a 1, né? Se eu somar, né, esses dois níveis de energia, colocando N igual a 1, né, eu vou obter, então, menos 8, né, menos 8 vezes o E1. Lembrando que o E1 é o 13,6 eletronvolts. Então, menos 8 vezes 13,6 eletronvolts dá menos 108,8 eletronvolts, né? Então, essa energia que eu estou chamando de rótulo E11, né, onde os dois números quânticos N, né, são 1 para os dois elétrons, né, que corresponde à energia do estado fundamental do átomo de hélio neutro sem interação dos elétrons, né, é calculável facilmente. É só somar as energias individuais de cada um dos elétrons, né, interagindo com o átomo, com o núcleo do átomo de hélio, né, com Z igual a 2. Se ambos os N's são 1, automaticamente ambos os L's, né, os números quânticos, os momentos angulares de cada um desses elétrons também é 0, né? Se o N for 1, o L automaticamente é 0, nos dois casos, né?
Porque lembra que o número quântico L, ele admite os valores que vão de 0 até n-1. Então, se n é 0, se n1, perdão. Se n é 1, o L só pode ser 0. Então, os dois momentos angulares dos dois elétrons no estado fundamental do átomo de hélio neutro, né, são nulos. E aí a gente pode escrever a função de onda, né, desconsiderando a interação, né, original, né, o ponto de partida, né, de construir a função de onda. Então, se a interação, como a gente mostrou, se eles são distinguíveis, ou se eu considerar eles distinguíveis, a função de onda seria apenas o produto das funções de onda de cada um dos elétrons, onde os números quânticos n, l e m são iguais para os dois, né? Ou seja, aqui eu tenho a função de onda da partícula 1, do elétron 1, e aqui eu tenho a função de onda do elétron 2, onde os rótulos dele, os números quânticos n, l e m são idênticos nos dois casos, né? Lembrando que eles vão ser distinguidos pelo do quarto número quântico, que é o número quântico ms, né? Lembra que como os elétrons têm que obedecer ao princípio de exclusão de Pauli, né? A função de onda, a parte de spin, né? Tem que ser distinta. Eu não posso ter dois elétrons com os mesmos 4 números quânticos, né? Então, o ms de um deles tem que ser ms mais 1 meio, e o ms do outro tem que ser menos 1 meio, ou seja, obedecendo o princípio de exclusão de Pauli. Se eu fosse construir a função de onda dos dois elétrons no estado fundamental, eu teria que fazer a construção da função de onda FA, né, antissimétrica, né, que seria a soma, a subtração desse produto, né. Eu coloco este cara menos o mesmo produto, trocando os rótulos das partículas, né, troca a partícula 1 por partícula 2, ou seja, se eu fosse escrever a função de onda completa dos dois elétrons no átomo de hidrogênio, no átomo de hélio, né, eu teria que construir ela assim, né, ou seja, o produto na ordem x1, x2, menos o mesmo produto trocando, permutando as partículas, né? Permutando as coordenadas das duas partículas, ou seja, das coordenadas dos dois elétrons, né? No caso do estado fundamental. Construindo uma função de onda que é antissimétrica, que é o caso das funções de onda de partícula indistinguíveis, que são férmions, né? Que obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, né? Mas do ponto de vista dos níveis de energia está mapeado, né? O nível de energia é basicamente a soma dos níveis de energia de cada um dos elétrons individualmente interagindo com o núcleo. A função de onda sem interação é um produto, né? Claro, depois construindo a função antissimétrica correspondente, né? O spin total, obviamente, como as componentes Z do spin então tem que ser contrárias, né? O spin resultante desses dois elétrons tem spin resultante nulo, né? A soma dos spins dos dois elétrons dá spin total nulo. Isso no caso não interagente, na hora que você introduzir a interação entre os dois elétrons, como eu falei, aí a solução da função, a solução da equação de Schrödinger associada, quando a gente coloca o potencial de interação repulsivo dos elétrons, aí ela não tem solução numérica, né? Ela não tem solução analítica, ela tem que ser resolvida numericamente por métodos de aproximação. Tá? Então, uma das maneiras de fazer a correção do nível de energia, que começa com menos 108,8 se eu desconsiderar a interação entre os elétrons, né? Como é que eu vou fazer a correção da introdução da interação entre os elétrons, né? Isso é a correção de primeira ordem é o seguinte, né? A gente pega a energia do estado fundamental, né? Com uma função de onda aproximada, que é essa produto aqui, né? E calcula o valor esperado do potencial coulombiano. Então, se eu quiser estimar qual é que é a contribuição para a energia da partícula vindo do potencial de interação, eu pego a função de onda sem interação, que é essa produto aqui, com ela eu calculo o valor esperado desta quantidade, do potencial de interação. Lembrando que aqui o potencial depende do R1 e do R2, né? Certo? Então eu vou pegar a função de onda simplificada, sem interação, com ela eu vou calcular o valor esperado dessa quantidade, ou seja, eu vou pegar o módulo quadrado da função de onda dos dois elétrons, multiplicar pelo potencial de interação, e integrar sobre o volume espacial, em x1 e em x2, né? Em R1 e R2. Volume ocupado pela partícula 2 e o volume ocupado pela partícula 1. Isso é calcular o valor esperado, né? Obviamente usando a função de onda simplificada, né? Com isso a gente consegue obter qual é que é o valor esperado, uma primeira aproximação para o valor esperado
da contribuição do potencial devido à interação, né? Se a gente fizer essa conta, que é a chamada correção de primeira ordem, né? Isso dá um potencial médio, né, de interação repulsiva dos elétrons, que é mais 34 electrovolts. E a gente pode fazer uma primeira correção, né, na energia dos elétrons no átomo de hélio no estado fundamental. É o menos 108,8 electrovolts, mais, potencial é positivo, valor médio, né, 34 electrovolts dá menos 74,8 electrovolts nessa primeira aproximação, na correção de primeira ordem. Então, a correção de primeira ordem é fazer uma estimativa do valor esperado do potencial de interação coulombiano, né, usando para fazer a média, né, a função de onda simplificada sem interação, que basicamente é o produto das funções de onda dos elétrons individuais, interagindo apenas com o núcleo daquele átomo que eu estou considerando. Com isso, você consegue ver que o nível a energia do estado fundamental diminui de 109 para 79 electrovolts. Tem uma diminuição razoável, né? Significando que os elétrons estão menos ligados, né, quando eu introduzo o potencial coulombiano de interação. Né? Eu tenho que dar menos energia para arrancar um elétron na última camada, neste caso, quando eu tenho dois elétrons que interagem coulombianamente, que no caso onde eles não interagem, certo? Esse tipo de aproximação que a gente está fazendo aqui é chamada teoria de perturbação de primeira ordem, que é parecido com o que é feito em mecânica clássica, né? Parte do potencial original sem interação, e depois faz uma correção, considerando a interação como uma perturbação sobre o sistema original. Claro que a gente pode ir para ordens mais elevadas, né? Corrigir, fazer um refinamento do valor de potencial de interação, o valor médio dele, né? Que é a correção de ordem mais alta. O passo seguinte é o seguinte, né? Dada essa energia nova que a gente obteve, a gente obtém a nova função de onda, ou seja, uma função de onda que me dá este nível de energia menos 74,8, obtém essa função de onda nova e recalcula, por recursão, né? Recalcula o valor esperado do potencial de novo, né? Certo? O potencial médio, né? De interação. Então, vamos à próxima. Obteve a nova energia, corrigida um pouquinho, reobtém a função de onda para dar esse nível de energia e recalcula novamente, por interação, o potencial médio, né? O potencial de interação médio, usando a nova função de onda já corrigida. Com isso a gente vai refinando, né, a ordem, né? Ou seja, perturbação. A gente vai para mais ordens elevadas, né? Quanto maior a ordem, mais refinado é a solução, né? O valor experimental da energia necessária para remover os dois elétrons, né, do átomo de hélio, né? Ou seja, para que a energia do estado fundamental do átomo de hélio, né, experimentalmente é 79 electrovolts. Essa correção de primeira ordem, que é o 74,8, não está muito longe do valor experimental, né? A discrepância entre o 79 e o 74,8, que é a correção de primeira ordem, né, se deve, então, à imprecisão de como é que a gente está calculando o valor médio da contribuição da interação entre os dois elétrons, né? Se a gente vai para mais altas ordens, né, segunda, terceira ordem, a gente consegue refinar e se aproximar cada vez mais do resultado experimental, né? Lembrando, só comparando, isso aqui eu tenho o caso do átomo de hélio neutro, né, onde eu tenho dois elétrons, né, dentro do átomo de hélio. A gente já fez a conta do átomo de hélio ionizado, né, quando eu só tenho um elétron, né, interagindo com o núcleo de hélio com Z igual a 2, né. A gente calculou explicitamente, né, a energia de um elétron num átomo de hélio ionizado, né. Basicamente essa conta que a gente já fez aqui, né, o EN, né, o menos N ao quadrado E1 dividido por N ao quadrado, onde N é igual a 1 no estado fundamental, né. Esse valor a gente já calculou, né? É o menos 54,4 electrovolts, né? Vejam bem que a energia aqui a energia é menor, né, que o valor do caso dos dois elétrons, né? Mas a gente já sabe quanto é que quando eu retiro nos elétrons, qual é que é a energia do átomo de hélio ionizado. A gente já sabe a ordem de grandeza, né? É menos 54,4 electrovolts, né? Agora é uma questão de nomenclatura, né? A energia necessária então, para remover o primeiro elétron do átomo de hélio, tem dois, né? Se eu remover o primeiro, né, é 24,6 electrovolts. Então, para remover um elétron de um átomo de hélio neutro, eu tenho que dar
24,6 eletrovolts de energia, né? Essa energia que eu estou entregando é chamada primeiro potencial de ionização do átomo, tá? Então, para essa energia de 24,6 eletrovolts, eu vou ter um potencial elétrico V associado, que é de 24,6 eletrovolts, né? Que é conhecido, então, como primeiro potencial de ionização do átomo, que é a energia que eu tenho que entregar para arrancar o elétron que está um dos elétrons que está na última camada, né? No caso aqui, a gente tem dois elétrons na mesma camada, que é a camada 1s, né? Eu tenho que dar 24,6 para retirar um deles, né? Certo? Se eu estou com átomos de mais de um elétron, acontece uma coisa interessante do ponto de vista da energia. Aqui eu tenho energia de ionização, que é a energia que eu tenho que entregar para arrancar o elétron da última camada para vários tipos de átomos. Então, aqui eu estou mapeando todos os Z's, né, os números atômicos, estou aumentando, então, o número atômico do átomo. Qual é que é a correspondente energia de ionização? Ou seja, qual é que é a correspondente energia que eu tenho que entregar para arrancar o elétron que está na última, um dos elétrons que está na última camada, né? Vocês conseguem ver que eu tenho picos, né? Picos da energia de ionização que eu tenho que entregar com uma certa regularidade. Se vocês olharem qual é os elementos que estão ocorrendo os picos, são justamente os gases ideais, né? Os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e assim por diante, né? Então, a gente tem um potencial de ionização alto, um pico na energia de ionização, ou seja, a energia que eu tenho que entregar para retirar um elétron da última camada desses átomos específicos, né? E depois, quando eu vou para número atômico imediatamente superior ou inferior, eu tenho uma queda da energia que eu tenho que entregar. Isso significa que esses átomos de gases ideais, os elétrons lá nesses gases nobres, né? Gases nobres, né? Estão extremamente ligados, estão muito ligados nos seus átomos respectivamente, né? Então, os picos da energia de ionização significam que esses átomos nas últimas camadas dos gases nobres estão muito ligados. E a gente vai ver por quê, né? Basicamente, nos gases nobres, as camadas eletrônicas, as camadas associadas ao número quântico N, né? O número quântico principal, está coberta, já está completamente coberta por elétrons, obedecendo o princípio de exclusão de Pauli. Com o fato que a energia de ionização é alta, significa que no modelo de camadas, né, que os elétrons estão cobrindo, né, já ocuparam toda a camada, né? Então é difícil de arrancar elétrons quando eu tenho camada completa, que está associado nos átomos com os átomos dos gases nobres, né? Que são alguns, né? Então, a gente está analisando o primeiro deles, que é o hélio, né? O hélio é um gás nobre, onde a primeira camada, que é a camada 1s, né, associada ao número quântico n igual a 1, está toda ocupada. Tem dois elétrons ocupando a camada 1s, né? Se eu fosse fazer a configuração eletrônica do estado fundamental do hélio, né, como eu mostrei para vocês, o que é a configuração eletrônica? Né? A configuração eletrônica é designar todos os pares de números quânticos n e l, né, n e l, e o número de elétrons em cada um dessas subcamadas NL. Né? Essas aqui, né? Cada uma das subcamadas NL, eu vou distribuir, usando o princípio de exclusão de Pauli, 2 em cada subcamada. Então, a configuração eletrônica do hélio, que tem 2 elétrons, né? Os 2 elétrons estão na menor energia, né? No estado fundamental do hélio, neutro, né? Eles estão no menor nível de energia, que é o nível de energia 1s. Então, aqui eu vou colocar 2 elétrons, né? Claro, um com spin up e outro com spin down, na subcamada, ou na camada 1s. N igual a 1, L igual a 0, que é orbital S, né? 1s. Então, eu tenho, no caso do hélio, eu tenho a primeira camada, né? Totalmente preenchida. Eu tenho os 2 elétrons, que é o máximo que eu consigo colocar numa subcamada para o caso do hélio, né? Então, a configuração eletrônica do hélio no estado fundamental tem esta cara. Ó. É o NS, N igual a 1, S, que é o L igual a 0, 2 elétrons nessa subcamada NL. Tá? 2 elétrons nessa camada NS, completando a camada 1S. Certo? O que está escrito aqui? O que é essa notação 1S quadrado? Né? Significa, o 1, né, significa o número quântico principal, o S significa o L igual a 0,
E o 2 é o número de elétrons que estão nessa subcamada, né? Cada um deles com um número quântico ms associado ao spin distinto, né? Certo? Lembrando que aqui nós estamos ocupando totalmente a camada K. Lembrando a notação da aula passada, camada eletrônica no átomo, né, tem a ver com o número quântico N. A gente já ocupou todos os espaços preenchidos, né, disponíveis na camada K, que corresponde ao N igual a 1. Eu tenho a camada L, maiúsculo, né, que é o N igual a 2, eu tenho a camada LM, que é o N igual a 3, N igual a 3 e assim por diante, né. Então, quando eu estou falando de camada eletrônica, eu estou falando do número quântico principal, né, associado àquele nível de energia. Aqui eu estou indo além do hélio, só para a gente entender os gases nobres e o preenchimento das camadas completas, né? Então a gente começa com o átomo de hidrogênio, ele só tem um elétron, né, que está no estado 1s, né, no estado fundamental. A configuração eletrônica do hidrogênio é esta cara aqui, né? 1s só tem um elétron. O hélio a gente acabou de fazer, né? A camada 1s, né, ou a camada K, que é a menor camada, seja o N igual a 1, né, está completamente ocupada. São os 2 elétrons na camada associada a N igual a 1. O hidrogênio não completa a camada K, associada ao N igual a 1. Ela tem um espacinho ainda sobrando. Mas o hélio ocupa os 2 espaços possíveis, né, disponíveis, pelo princípio de exclusão de Pauli, né, associado ao N igual a 1. Então, o hélio tem camada K completa. Depois eu vou nos outros elementos. Aqui eu tenho o lítio tem 3 elétrons, né? 2 deles ocupam a camada K, e eu começo a ocupar a camada L, que é a camada associada ao N igual a 2. O primeiro Lzinho é L igual a 0, né? Então eu tenho um elétron na camada 2s, ou na subcamada 2s. E aí eu vou subindo, né? Vou preenchendo. Aqui o berílio já ocupa a subcamada 2s já. E vamos indo até chegar no próximo gás nobre, depois do hélio, que é o neônio. O que é o neônio? O neônio ele está cobrindo toda a camada, tanto a K e a camada L. Então, a camada K e L seriam N igual a 1 e 2, todas completas, tá? Aqui eu tenho a camada K completa, que é o N igual a 1, e toda a camada 2, né? Com os diferentes subníveis da 2, né? O S e o P, né? O S e o P. No S, do 2S está tudo coberto. E o 2P, né? O 2P, eu com L igual a 1, né? Eu consigo colocar todo mundo aqui, né? Todo mundo obedecendo o princípio de exclusão de Pauli. Lembrando, para cada L, né? Só para lembrar aqui, para cada L, ou seja, para cada número quântico L, né? Eu posso colocar 2L mais 1 elétrons, né? Porque eu tenho 2L mais 1 números quânticos NLs diferentes, né? Então, aqui está bem claro, né? Quando eu estou na camada 2P, onde o L é igual a 1, eu tenho 2L mais 1 MS, né? Com L igual a 1, eu tenho, então, 6 MS, né? 6 números, perdão. Com L igual a 1, né? Com L igual a 1, que é a camada 2P, né? L igual a 1, eu tenho 2L mais 1 MS, né? Com L igual a 1, então eu tenho 3 MS, mas lembro que para cada MS eu consigo botar 2 elétrons, né? Então, cada uma dessas 3 caixinhas corresponde a um dos MS possíveis, né? MS-1, MS0, MS mais 1. E em cada um desses MS, perdão, olha só, para cada um desses MLs, né? ML igual a menos 1, ML igual a 0 e ML igual a mais 1, eu consigo colocar em cada um desses MLs, né, para cada um desses números quânticos ML, que é cada uma dessas caixinhas aqui, né, eu consigo colocar 2 elétrons pelo princípio de exclusão de Pauli, onde os MS de cada um desses elétrons têm valores distintos, né, mais ou menos 1,5, né, certo? Então, para cada valor de L, ou seja, para S, P, D, F, assim por diante, eu consigo colocar 2L mais 1 elétrons, né?
Por quê? Porque eu tenho 2L mais 1 números quânticos mLs, né? E em cada número quântico ml, eu posso ser ocupado por 2 elétrons, distinguidos pelo seu número quântico ms, né? Número quântico associado ao spin. Então, por isso que na subcamada 2p, n igual a 2, e p, orbital p, que é L igual a 1, eu posso botar até 6 elétrons. Tá? Por quê? Porque eu tenho 2L mais 1 mLs, isso me dá, para L igual a 1, me dá 3 mLs, e em cada um deles, para cada um desses mLs, eu consigo colocar 2 elétrons pelo princípio de exclusão de Pauli. Né? E no caso aqui, o neônio está ocupando 2 camadas, a camada K, que é o N igual a 1, e a camada completa L, completou a camada L, que é a camada associada ao N igual a 2. Então, para o N igual a 2, eu tenho orbitais S e P, mas eu ocupei toda cada camada L, né? O 2S e o 2P completinho. Os gases nobres, todos eles vão ocupar camadas completas. A camada K, no caso do hélio, camada K e L, no caso do neônio, e assim por diante. Ou camada KLM, no caso do argônio, KLMN, no caso do criptônio, e assim por diante. Gás nobre, eu tenho preenchimento completo de cada camada tem a ver com o N. Eu completei todas as camadas associadas com o N. Para cada L, ou seja, para cada orbital, eu consigo colocar, para cada L, eu consigo colocar 2L mais 1 elétrons nessa subcamada. Então aqui está bem claro como é que é a distribuição eletrônica, né? E como é que é a contagem do número de elétrons em cada subcamada, né? Eu tenho a camada e a subcamada que tem a ver com o L correspondente para aquela camada. Aqui eu vou fazer alguns exercícios de fixação, a gente vai voltar para átomos de muitos elétrons maiores que o L na aula que vem. Átomos maiores, né? Mas eu vou voltar aqui para a nossa questão de partículas distinguíveis e indistinguíveis, né? Por caso geral, não necessariamente para elétrons, aprender como brincar, né, para o cálculo das energias, tá? Introduzindo ou não a indistinguibilidade das partículas. Né? Esse meu primeiro exercício de fixação aqui é determinar a energia de 2 nêutrons, né, distinguíveis. Então, aqui eu consigo distinguir esses 2 nêutrons, né? Ignorando, então, o spin, né? Então, eu vou considerar eles, não vou considerar o spin deles, eu vou considerar eles partículas massivas que eu consigo distinguir, mas claro, tem a mesma massa, né? São 2 nêutrons, né? Mas eu vou assumir que eles são distinguíveis, tá? Eles estão dentro de um poço infinito 1D, que tem largura de 2 centômetros, né? 2, 10 a menos 15 metros. E um dos nêutrons está no estado N igual a 1 e o outro nêutron está no estado M igual a 2. Então, aqui eu estou assumindo que os nêutrons são distinguíveis, tá? A gente obteve já, sabe qual é que é a função de onda de 2 nêutrons não interagentes num poço, né? Se eles são distinguíveis. É um produto, né, da função de onda individual de cada um deles, né? Onde eu tenho a normalização e funções periódicas, onde o número quântico associado a cada uma delas aparece aqui no argumento dos senos, né? Então, se o n igual a 1 para um dos nêutrons é n igual a 1 para um dos nêutrons e n igual a 2 para o outro nêutron, né? A função de onda é essa daqui, né? n igual a 1 para o nêutron 1 e n igual a 2 para o nêutron 2. É a função de onda produto, lembrando que essa função não tem simetria, né? Ela não é nem simétrica e nem antissimétrica. Ela corresponde a duas partículas distinguíveis, né? E aí eu quero calcular a energia desses 2 nêutrons distinguíveis. Se eu sei a função de onda do sistema de 2 partículas distinguíveis, eu vou obter a energia desse sistema de 2 partículas distinguíveis, né, aplicando o operador hamiltoniano de partícula livre, né, sobre a função de onda. Então, como eu conheço a função de onda, vou aplicar o operador hamiltoniano, que é o operador energia, né, sobre essa função de onda. Provavelmente eu vou obter a própria função de onda multiplicada por um número, esse número multiplicando a função de onda é o alto estado, né, o alto valor associado a essa função de onda, ou seja, qual é que é a energia associada a esse sistema de partículas com esses 2 números quânticos, n igual a 1 e n igual a 2. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu conheço a função de onda, vou aplicar o operador hamiltoniano. Quem é o operador hamiltoniano do sistema de 2 partículas livres indistinguíveis, que é o caso do poço, né? Elas estão livres dentro do poço, né? Bom, basicamente são os operadores de energia cinética, né, escrito em termos do momento, né? Então, a energia cinética em termos do momento é P quadrado sobre 2m. Então, o operador hamiltoniano do sistema é a soma dos operadores de energia cinéticas das 2 partículas, né?
o operador momento da primeira partícula ao quadrado subdividido por 2m, mais o operador momento linear da partícula 2 ao quadrado dividido por 2m. Isso aí é o operador hamiltoniano de um sistema de duas partículas livres escrito em termos dos momentos, né, dos operadores momentos lineares das duas partículas. Né. Lembrando que eu vou usar então a forma funcional, né, na forma de operador dos momentos lineares, né, tanto da partícula 1 quanto da partícula 2. Tá? É o menos IH cortado, né, o momento, né, o menos IH cortado, a derivada parcial relativo à coordenada associada àquela partícula. Né. Como eu tenho P2, isso vai nos dar menos H cortado ao quadrado, né, dividido por 2m, e as derivadas parciais de segunda ordem, que eu tenho P quadrado, né, vão ser tomados nas coordenadas de cada uma das partículas individualmente. Né? O P1 vai fazer a derivada de segunda ordem na coordenada da partícula 1x1, e o P2 quadrado vai fazer a derivada de segunda ordem na coordenada da partícula 2, que é o x2 ao quadrado. Então, eu vou fazer derivadas de segunda ordem nas coordenadas de cada uma das partículas sobre a função de onda conhecida do sistema de duas partículas distinguíveis, né? Que são os dois nêutrons distinguíveis. Né? Bom, se eu faço a operação, né? Se eu faço a derivada, né? A parcial, né? Relativa a cada coordenada, né? Bom, aqui a gente tem a constante, que é o menos h cortado sobre 2m. A primeira derivada, que é a derivada segunda da função psi1, 2, né? Na coordenada x1 duas vezes. Como são funções periódicas, eu vou obter a mesma função de onda, a menos da derivada do argumento, né? A derivada do argumento, né? Troca de sinal, porque eu derivo duas vezes, o seno vai virar seno, mas troca de sinal. A primeira derivada vai dar o cosseno, menos cosseno, depois quando eu derivo o cosseno, eu vou ter um seno. Então, eu vou ter uma troca de sinal, quando eu faço a derivada segunda, a própria função de onda e a derivada do que está dentro ao quadrado, né? Ou seja, o π sobre L ao quadrado, que vai nos dar π2L2. A derivada de segunda ordem da função de onda na coordenada da partícula 2, né? Aí a derivada do segundo seno, cujo argumento é 2π sobre L multiplicado por x2. Então, de novo, troca de sinal, quando eu derivo duas vezes o seno, a própria função de onda, e o quadrado, né, como eu estou derivando duas vezes, o quadrado do argumento 2π sobre L. Então, eu vou ter 4π quadrado sobre L quadrado. O que eu consigo ver é que, quando eu opero o operador hamiltoniano de partícula distinguível, né, duas partículas livres distinguíveis, eu vou obter a própria função de onda multiplicada por uma constante. Essa constante é o alto valor associado a essa autofunção, né, que vai me dar o nível de energia. Qual é que é a energia dessas duas partículas, né? Esses dois nêutrons no poço, com esses dois números quânticos, né? N igual a 1 e M igual a 2. Eu consigo ver aqui que o valor do alto valor é 5h cortado ao quadrado, π2, dividido por duas vezes a massa, L ao quadrado. Portanto, a energia é esse outro valor, né? É o 5π quadrado, h cortado, lá, lá, lá. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por c ao quadrado, porque aqui embaixo eu quero que eu tenha a energia de repouso do nêutron, né? Que é muito próximo da energia de repouso do próton. Então, tem que lembrar que eu vou multiplicar em cima e embaixo por c ao quadrado. Com isso, eu consigo, então, 5 meios, né? Esse 2 aqui não tem. 5 meios, que é esses 5 meios. H cortado c ao quadrado, que a gente conhece, né? H cortado c é 1973 electrovolts Angstrom, né? Vezes o π quadrado. E embaixo a gente tem a energia de repouso, mc quadrado, a energia de repouso do nêutron, né? Que é 939,5 mega electrovolts, né? Então 939,5 10 na 6 electrovolts. E o L ao quadrado, onde L é o tamanho, é a largura do poço dimensional, que é o 2 femtômetros, lembrando que um femtômetro é 10 na menos 15, né? Aqui eu vou escrever, claro, em Angstrom, né? O 2 femtômetro, então, fica 2 10 na 5, né? Perdão, 2 10 na menos 5 angstroms, né? 2 10 na menos 5 angstrom ao quadrado, né? Eu vou obter, então, obviamente, em unidade de electrovolts, né? A energia desse sistema de dois nêutrons distinguíveis, não interagentes dentro de um poço, né? É 255 MeVs, né? Onde eu estou com dois nêutrons distinguíveis, sem interagir, dentro de um poço que tem essa largura, né? Onde a função de onda é uma função produto que não tem simetria. Ela não é nem simétrica, nem antissimétrica. Ou seja, é função de onda associada a partículas distinguíveis, né? Agora, esse outro exercício aqui é para comparar, né? Para comparar o mesmo conjunto de partículas e ver como é que são os níveis de energia se elas forem distinguíveis e indistinguíveis, tá? Se são férmions ou são bósons, né? Então, aqui eu vou ter 5 partículas indistinguíveis, então eu já estou assumindo que essas 5 partículas são indistinguíveis,
Então, o comprimento de onda de Broglie delas é maior que a distância entre elas, né? Não interagentes, então eu vou desconsiderar a interação entre elas. Então, é a famosa partículas indistinguíveis não interagentes, né? Elas são colocadas num poço dimensional de largura 1 nanômetro, né? Que é 10 angstroms, né? Ó, 10 angstroms. Coloca essas 5 partículas indistinguíveis dentro desse poço e elas não interagem. Então, elas só interagem com o potencial do poço, que é o potencial nulo. Eu quero determinar qual é, a energia mínima, né? Ou seja, a energia do estado fundamental desse sistema de 5 partículas indistinguíveis se elas forem elétrons, ou seja, se elas são fermions, né? Ou seja, se a função de ondas de partícula indistinguível for antissimétrica, né? O psi-A, que eu tenho que construir, né? Ou se elas forem pions, tá? Pions são bósons de spin zero, tá? Então, eles não têm spin ser inteiro, eles têm spin zero. A massa do pion é da ordem de 64 vezes a massa do elétron. Então, o que eu estou mostrando aqui é como é que a diferença entre as energias, se eu estou com um conjunto de partículas que são férmions ou um conjunto de partículas que são bóson. Partículas que têm spin semi-inteiro, que é o caso dos elétrons, né? Ou partículas que têm spin inteiro, que é o caso dos pions que têm spin zero, certo? Ou seja, qual é que é a diferença se eu estou com o mesmo número de partículas, se elas são férmions e bósons, qual é que é a energia do sistema em cada caso, né? Começando com o caso se eles são elétrons, né? Se são férmions de spin 1,5, né? Eles, se são férmions, né? No caso dos elétrons, né? Eles têm que obedecer o princípio de exclusão de Pauli. Então, para cada energia, cada nível de energia do poço infinito, né? Que a gente sabe quantizar, né? Eu só posso colocar 2 elétrons em cada nível de energia, certo? Porque eles têm que obedecer o princípio de exclusão de Pauli e a função de onda deles é completamente antissimétrica, né? Certo? Então, eu vou colocar, só vou ocupar os 3 primeiros níveis de energia, né, do poço unidimensional infinito, né. Eu vou do E1 até o E3. Eu tenho 5 partículas, né, indistinguíveis. Onde, no caso, eles têm que obedecer em princípio de exclusão de Pauli se for elétron, né. Então, eu só posso colocar, se eu for calcular a energia total, é a soma das energias de todas as partículas do sistema, né? Eu vou colocar 2 partículas, ou seja, 2 elétrons no nível de energia E1, que é o menor nível, né? Botar mais 2 no segundo nível, que é o nível E2, e colocar a última restante das 5, né, no nível E3, né? Lembrando que no poço, os níveis de energia EN só dependem do número quântico N, né? N ao quadrado, então são proporcionais ao número quântico N ao quadrado. E o E1, né, que é o menor nível, é calculado como sendo π², água cortada C ao quadrado, 2 vezes a energia de repouso da partícula confinada naquele poço, L ao quadrado. Tá? Aqui eu só vou escrever o E2, né, o nível de energia E2 e o nível de energia E1, E3, em termos do E1. Tá? É só N² vezes E1. Né? Então o E2 é 2 ao quadrado E1 e o E3 é 3 ao quadrado E1. Então eu vou escrever a energia total do sistema de 5 elétrons, onde eu distribuí em cada nível 2 elétrons por princípio de exclusão de Pauli. Isso vai me dar, então, 19E1, ou seja, 19 vezes a energia do estado fundamental de um poço, né, infinito unidimensional, é a energia desse sistema de 5 elétrons. Né? 19 vezes E1 eu posso calcular como são elétrons, né, e eu sei a largura do poço, é 1 nanômetro, que é 10 angstrom, né? Eu consigo calcular quanto é que é a energia desse sistema de 5 elétrons, no menor nível de energia, né? Onde eu estou ocupando desde o menor até o maior, sem gap, né? Sem pular nível de energia, né? Isso é 19 vezes o E1, e aqui eu vou colocar explicitamente quanto é que vale o E1, né? É π², o H cortado C ao quadrado, que é 1976 eletronvolt angstrom ao quadrado, e embaixo a gente tem 2 vezes a massa de repouso, a energia de repouso do elétron, que é o 511 keV, né? Kilo-eletronvolts, então 511 10 na 13 eletronvolts, e a largura do poço ao quadrado, que é 10 angstrom, né? 1 nanômetro é 10 angstrom, né? Ao quadrado. Isso dá 7,14 eletronvolts, é a energia de 5 elétrons indistinguíveis dentro de um poço que tem largura 1 nanômetro. Eu vou fazer a mesma conta para 5 pions, né, que tem massa maior que o elétron, né, 264 vezes maior, mas no caso dos pions, eles não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, eles são bósons, né, são bósons de spin zero. No caso de bósons, como eles não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, eu posso colocar todos eles no primeiro nível. Eu não tenho limitação do número de bósons que eu consigo colocar em cada nível de energia. Então eu posso botar todos eles no E1, tá? Então para calcular a energia do sistema de 5 pions é fácil.
Todos eles vão estar no nível de energia fundamental, menor, né? Que é o E1. Então, a energia do sistema de 5 pions é 5 vezes o E1, que é a energia do estado fundamental do poço infinito. Então, esse é 5 vezes aquela conta que eu acabei de fazer numérica, né? Π quadrado, H cortado C ao quadrado. Claro que aqui a massa da partícula é diferente, né? A massa do pion é 264 vezes a massa do elétron, que é 511 keV. Então, tem o 264 vezes a energia de repouso do elétron. E o fator 5 vem do 5 vezes E1, né? Isso dá 512, 10 na menos 3 electrovolts, 512 milielectrovolts. Ou seja, a energia do estado de bóson, de 5 bósons, é bem menor que a energia total do estado de férmions, né? De 5 férmions, né? Certo? Só para falar um pouquinho sobre os bósons, onde eu consigo colocar, eles não merecem exclusão de Pauli, então eu posso colocar todos eles no nível mais baixo, né? Essa configuração de os bósons de um sistema bosônico, né? Então todos eles no estado fundamental com temperatura 0 Kelvin, que é 0 Kelvin, né? É chamada de condensado de Bose-Einstein. Né? Condensado de Bose-Einstein, então, quando eu já tenho um sistema de bósons em temperatura nula, né? 0 Kelvin, onde todos eles estão no estado fundamental, todos eles ocupando o estado fundamental. Isso é chamado de condensado de Bose-Einstein. Aqui eu estou fazendo a representação gráfica, né, da distribuição dos elétrons, né? Dos elétrons e dos pions, né? No primeiro caso aqui, a gente tem a distribuição dos 5 elétrons, né? Nos 3 primeiros níveis do poço, né? Dos níveis de energia do poço, E1, E2, E3. Aqui, só distinguindo um do outro, colocando no máximo 2 em cada subnível, né? Distinguindo pelo spin, né? Spin up e spin down. No caso do bóson, né? Dos 5 pions, eu consigo colocar todos eles aqui no estado fundamental, porque eu não tenho princípio de exclusão de Pauli obedecido por eles. Né? Aqui é um exercício de fixação onde eu vou escrever explicitamente a configuração eletrônica de 2 átomos. Né? Um deles é o argônio, que é um dos gases nobres, como eu falei, que ele ocupa toda a camada a camada 2, né? Então aqui eu tenho um argônio que é Z igual a 18, né? E depois o elemento Sn, que tem número atômico 50. São dois átomos, né? Dois átomos, o argônio e o estânio. Né? O argônio Z igual a 18, o estânio Z igual a 50. E eu quero fazer a configuração eletrônica, né? Ou seja, para cada nível e subnível, eu vou dizer quantos elétrons tem em cada cara. Né? Então, começando, eu tenho que pegar os níveis de energia. Eu vou pegar esses níveis aqui, né? Ou também nas caixinhas, eu posso fazer a representação pelas caixinhas também. Né? Nessa daqui, né? Mas é mais fácil assim nos níveis, né? Se eu tenho os níveis, cada um deles eu vou colocando 2 elétrons, né? E para cada subnível tem 2 multiplicado 2L mais 1 elétrons possíveis de ser colocados. Né? Então aqui eu vou começar com o argônio, né? O argônio, então, eu começando com o primeiro nível, que é um 1s, eu boto 2, que é o máximo, né? Vou para completei a camada K, vou para a camada L, que é N igual a 2. Na camada L, que é N igual a 2, eu tenho 2 orbitais, o S e o P, que são L igual a 0 e L igual a 1. Né? Para S igual a 0, lembrando que para cada subcamada, né, eu posso botar 2L mais 1 elétrons, né? Então, com L igual a 0 aqui, eu posso botar 2 elétrons no máximo. Né? Para a subcamada L igual a 1, que é o caso do orbital P, 2P, né? Eu consigo botar L igual a 1, consigo colocar 6. Né? Eu já cobri aqui, já cobri toda a camada K e toda a camada L, tá? Já botei 10 elétrons. Faltam mais 8, tá? Eu vou agora começar a preencher a camada KLM, que é N igual a 3, né? Começando com L igual a 0, L igual a 1, eu não vou conseguir cobrir toda a camada N igual a 3, né? Eu vou parar no 3P, né? Vou parar no 3P, quando eu chego no 3P, já cobri os 18 elétrons que eu tenho que distribuir nas camadas e subcamadas eletrônicas, né? Usando o princípio de exclusão de Pauli. Lembrando que para cada subcamada, que tem a ver com o número quântico L,
eu consigo colocar 2L mais 1 elétrons. 2L mais 1 tem a ver com o número de números quânticos NLs, né, números quânticos magnéticos que eu posso ter, e para cada número quântico magnético eu posso botar 2 elétrons. Então, para cada L eu posso botar 2L mais 1 elétrons, que são esses números que estão aqui, né? Que pode completar ou não, né? Aqui no caso, completei toda a 3P. Lembrando que os gases nobres têm camadas ou subcamadas completas, né? Aqui eu estou com o Stan, que é 50, então eu vou cumpridar a minha conta, eu vejo que eu vou até o nível N igual a 5, tá? Começando com L igual a 0 e o L igual a 1. Eu vou até o 5P, né? N igual a 5, L igual a 1 para o P, né? Aqui eu não precisei colocar 6, né? Na última subcamada, que é a 5P, vão restar apenas 2 elétrons naquela camada. Os outros todos já completaram as camadas. Aqui eu, por exemplo, estou na camada 2D, né? D é L igual a SPD, L igual a 2, né? Com L igual a 2, eu posso botar 2L mais 1, com L igual a 2, então eu tenho 4 mais 1, 5 vezes 2, 10, né? A camada 3D completinha cabe até 10 elétrons na subcamada 3D, certo? Então eu vou preenchendo até o 5P e eu tenho 2 elétrons só no 5P, que são os 2 elétrons restantes na minha distribuição eletrônica. Então aqui eu tenho a configuração eletrônica dos 2 elementos, o argônio e o estânio, né? Tem um widget no Wolfram Alpha onde você coloca o elemento e ele faz essa distribuição aqui por nível de energia, colocando os elétrons em cada camada e subcamada. E, finalmente, meu último exercício é calcular a diferença entre energia de sistema de N partículas idênticas, né? Então, tem um número grande N de partículas idênticas. No caso de um N partículas que são bósons e N partículas que são férmions, né? Lembrando que férmions obedecem ao princípio de exclusão de Pauli e os bósons não, né? Eu posso colocar todos eles num determinado nível de energia sem problemas, né? Então, eu vou ver qual é que é comparar, né? Qual é que é o valor da energia total num sistema de N partículas idênticas, no caso de férmions e no caso de bósons, né? Vou começar com o caso mais fácil, que é bósons, né? Eu tenho N bósons, qual é que é a energia do estado fundamental, ou seja, o menor nível de energia de um N bósons, né? De um sistema de N bósons, tá? Lembra, para bósons, todos eles podem estar, aqui claro, qual é que é o caso físico, né? Um poço infinito, unidimensional de largura L, né? Eu estou colocando N bósons nesse poço infinito de largura L. Como no caso anterior dos 5, né? Eu vou colocar todos eles, né? Todos os N partículas, né? O N bósons, todos no primeiro nível, o menor nível de energia, que é o nível E1, né? Então, eu vou somar as E1s para todos os N bósons. Então, a energia total mínima de um sistema de N bósons num poço infinito de largura L, né? Vai ser Nzão, né? É o número de partículas, o número de bóson, multiplicado pela energia do estado fundamental, do poço infinito. Vou botar todos eles no mesmo energia, porque eles não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Eu posso botar todos eles no mesmo nível, né? No menor nível que é o E1. Né? E lá, claro, eu estou aqui escrevendo explicitamente quanto é que é o E1 no caso do poço infinito, né? Π quadrado, H ao quadrado, 2N, L ao quadrado. Isso no caso de bósons, né? Então, a energia total é basicamente N vezes a energia do estado fundamental do poço. Né? Agora, no caso de férmions, né? No caso de férmions, eu vou distribuir os N partículas, N férmions, né? Só podendo colocar 2 em cada nível, né? 2 em cada nível. Então, eu vou preenchendo. Vou supor que eu tenha número par aqui, né? De bósons, né? Então, a energia total vai ser, vou colocar 2 no nível E1, então a energia vai ser 2E1, 2 na energia E2, então a energia vai ser 2E2, e assim por diante, até o último nível, né? Vai ser o nível N sobre 2, né? E N sobre 2, se eu tenho N partículas, só posso colocar 2 em cada, né? Por princípio de exclusão de Pauli, eu só vou ter, no máximo, N sobre 2 níveis, eu posso botar até 2 férmions, 2 elétrons, por exemplo, nesse nível, certo? Posso fatorar o 2, então eu vou ter um somatório, né? Eu vou ter um somatório de N igual a 1 até N sobre 2 dos níveis de energia, né? Então, lembrando que o EN, né? O EN vale N quadrado vezes E1, né? Então, eu estou escrevendo aqui quanto é que é o EN e eu vou somar sobre todos os N's possíveis, né? Então, eu estou fazendo o somatório de N desde 1 até N sobre 2. Isso eu recubro todas essas
esses termos aqui na minha série, né? Desde o 2E1 até o 2EN sobre 2, certo? Aqui fatorei todos os termos constantes, né? Só deixo quem depende do índice N. Na verdade, o índice N só depende do N quadrado, né? O número principal quadrado, relativo aos níveis de energia num poço infinito, né? Tudo o resto são constantes, né? E eu teria que fazer, então, a soma para determinar a energia total dos M férmions, né? Dentro do poço infinito, eu teria que fazer a soma de N igual a 1 até N sobre 2 do N ao quadrado. Então, tem que somar essa série aqui, né? Finita, né? Vai de 1 até N sobre 2. Se o N for muito grande, eu posso aproximar a soma, né, finita como um integral. Então, se o número N é muito grande, basicamente essa soma aqui pode virar né, aproximadamente pode aproximar uma série de Riemann, e eu posso substituir o somatório, né, de N quadrado pelo integral em N de N ao quadrado, assumindo que N não é mais inteiro e sim variável, né, contínuo, né? Integro N de 1 até N sobre 2. Integro o N quadrado, né? De N de 1 até N sobre 2. Essa integral aqui é sabida quanto é que é o resultado. É uma aproximação para o somatório, né? Quando o N é muito grande, né? Isso o N quadrado, a integral N ao cubo sobre 3. Então, substituídos os limites de integração, a gente vai ter basicamente, né? O limite superior que interessa, né? Um terço, né? Um terço de N sobre 2 na potência cúbica, onde N é o número de partículas, né? E aí a gente pode fazer uma aproximação para a energia total, né? É aquela constante que está aqui, multiplicada pelo somatório, e o somatório é aproximado como sendo a potência cúbica do número de partículas, né? Então eu consigo mostrar que, escrito em termos de E1, né? A energia total de um sistema de N férmions, né? É N cubo sobre 12, aproximadamente, né? N cubo sobre 12 vezes a energia do estado fundamental. É bem diferente do caso do mesmo sistema de N bósons, né? No caso do sistema de N bósons, a energia total do sistema é N vezes a energia do estado fundamental. No caso da energia do sistema de N férmions, né? Isso é N ao cubo multiplicado por E1, tá? Então, significa que a energia contida num sistema de férmions, se eu tenho o mesmo número de partículas, ele é muito maior comparado com o caso de bósons, né? Certo? E aí tem todas as propriedades que a gente sabe sobre as pressões de degenerescência. A gente já estudou isso, né? Quando eu aumento ou diminuo a largura do poço, eu tenho que realizar trabalho, né? E esse trabalho é proporcional, né? Ao volume que eu estou aumentando ou diminuindo no meu sistema, né? Mas aqui dá para calcular explicitamente se eu estou comparando energia total, claro, num poço infinito, né? A energia total comparada com o sistema de N bóson com N férmions, dá para ver que claramente a energia total do sistema de férmions é muito maior comparado com a energia total dos bósons, né? No caso dos férmions aqui, eu posso calcular a energia média ainda, né? A energia média por partícula, que é a energia total dividida pelo número de partículas, né? A energia média não é E1, né? Não é E1, é N quadrado sobre 12 E1, enquanto a energia média, no caso de bósons, é a própria E1, né? A própria E1, no caso de bósons, no caso de férmions, não, é N quadrado sobre 12 E1. Ou seja, a distribuição no cálculo da média da energia, da energia do sistema, né, de N partículas, é distinto no caso de bósons e férmions, né? Isso depois é modelado quando a gente vai ver distribuições estatísticas quânticas, né? Que são as funções de distribuição de probabilidade associadas quando eu passo do Maxwell-Boltzmann clássico para o caso quântico, né? Qual é que é as funções de distribuições associadas a partículas quânticas, tanto bósons quanto férmions, né? A gente vai ver que as formas funcionais dessas funções de distribuição de partículas, né? Funções de distribuição de probabilidades quânticas, né? São distintas para férmions e bósons e automaticamente isso, claro, vai dar um valor diferente para os valores médios das energias. Lembra, quando eu calculo o valor médio de energia, eu vou fazer o cálculo da energia ponderando os valores de energia usando a função de distribuição de probabilidade. Como as funções de distribuição de probabilidade são distintas nos casos de bósons, né, que obedecem a função de distribuição de Bose-Einstein, e as funções de distribuição de probabilidade associada aos férmions, que obedecem à distribuição de Fermi-Dirac, como elas são distintas, obviamente, os valores das médias, né, tanto energia como número de partículas e outras propriedades do sistema, né? A energia média, número médio de partículas, etc., vai depender da função de distribuição e elas são distintas porque as
essas distribuições são diferentes se são bósons ou se são férmions. No caso de partículas clássicas, né, todas elas obedecem à função de distribuição de Maxwell-Boltzmann, né? E aí, obviamente, as médias, né, são as mesmas. A gente viu no início do semestre, né, cálculo de energia média do oscilador, onde a gente usou a função de distribuição de probabilidade sendo a Maxwell-Boltzmann, né, que é a função de distribuição associada a partículas clássicas, né, distinguíveis, né. Mas quando a gente vai para férmions e bósons, a função de distribuição muda de cara e automaticamente a consequência é a mudança do cálculo da energia média, do número de partículas médio, para cada tipo de sistemas, né. Na aula que vem a gente vai continuar, né, vai analisar então, a gente analisou o primeiro átomo de 2 elétrons, o átomo de hidrogênio a gente já sabe como é que funciona, o átomo com 2 elétrons, que é o átomo neutro de hélio, a gente mostrou como é que funciona, né, como é que a gente consegue obter os níveis de energia por correções, ou seja, usando teoria de perturbação, né, só pode ser feito assim, né, porque a equação de Schrödinger não é solúvel, né, analiticamente no caso completo, né, onde a gente coloca o potencial repulsivo de interação entre os elétrons. A gente vai ver na aula que vem como é que a gente vai tratar, né, os níveis de energia e as propriedades dos outros átomos com mais elétrons na tabela periódica, né? A gente já viu alguma coisa aqui sobre os gases nobres, né? Os gases nobres, dá para ver que gases nobres são aqueles que completam, né? Completam camadas eletrônicas completamente, né? Cobrem todos os espaços disponíveis usando o princípio de exclusão de Pauli associado às camadas eletrônicas. A gente viu o hélio, que ocupa a camada K, depois tem o neônio, que ocupa a camada 2, a K e a L, né? E assim por diante. A gente viu o argônio aqui, né? Um dos exemplos que a gente viu aqui, né? O 18, e assim por diante, né? Já está o argônio aqui nessa tabelinha. A gente conseguiu mostrar que a energia de ionização, né, ou seja, a energia que eu tenho que entregar para cada átomo para arrancar o elétron que está na última camada, tem picos associados aos gases nobres. Né? Então, são elétrons muito ligados, no caso dos elétrons de gás nobres, né? E a gente vê porque eles estão ligados porque a gente está cobrindo, né, preenchendo camadas, né, completas, tanto a K, a L, a M, assim por diante, né, certo? Camadas ou subcamadas completas. Então, eu fico por aqui. Na aula que vem, na quinta-feira, nós continuamos, né, para os átomos de mais elétrons, além do hélio, né, o berílio, o lítio, e assim por diante, para ver como é que muda, né, no caso do hélio que a gente viu hoje, para mais elétrons, né? O que acontece? Provavelmente, o que vai acontecer claramente é que cada vez que eu vou aumentando o número de elétrons, eu vou aumentando, vou subindo na minha tabela periódica, né? A contribuição do potencial colombiano repulsivo se torna cada vez mais importante, né? Cada vez mais importante, ao ponto de mudar os níveis de energia, né? Quando eu introduzo interação. Né? Então vai chegar um ponto que é o N igual, que é o Z igual a 18, onde o potencial de interação colombiano é super importante, né? Onde ele consegue modificar os níveis de energia se eu desligasse, comparado com os níveis de energia se eu desligasse o potencial. Né? Certo? Continuamos então na quinta-feira, tá? Com os outros átomos. E na semana que vem a gente vai ver, para encerrar um pouco o semestre, vai ver algumas aulas sobre as interpretações de mecânica quântica, né? Para encerrar. Na aula que vem a gente continua com os átomos da tabela periódica e ver como é que a gente constrói as energias e as propriedades, né? E as configurações eletrônicas desses átomos maiores, né? Certo? Estou à disposição, então até quinta. Bom abraço, bom descanso, até quinta-feira.